3, 2, 1. Dil, você falou com a sua contagem, agora você vai ter que xingar no tempo errado. Você vai xingar agora. Então vai, vou começar então. Em 3, 2, 1. Fala, seus crentes quase pentecostal, como é que vocês estão? Eu sou o João Marcon. Eu sou o João Arruda. E esse é o MJCast. Mais um episódio. A glória de Deus, Ah, né, moleque. pai? Você mudou a saudação, né, Dil? Mudei. Porque o convidado de hoje é quase um pentecostal. Quase um pentecostal. Saiu uns glória ali, né? que tá avivado o negócio. Tá avivado. Eita, a esposa pediu a quer chave. a chave no meio do podcast. A chave do coração. Ela vai comprar o quê pro convidado? Vai comprar o cafezinho, né? A coquinha gelada, né? Que ele pediu. De Mas vidro. antes da gente apresentar o nosso convidado, o que você gosta de chamar sempre, Dil? A vinheta, né? Então roda a vinheta. Que nós não... Pagou 3 mil reais à toa pra essa vinheta aparecer. É verdade, né? Nosso editor. Só não chegou o Pix, né? Não chegou o Pix, mas vai chegar. Vamos apresentar então, Dil? Apresenta pra gente então, Dil. Que honra a gente tá aqui com esse convidado. Pô, uma hoje. referência pra gente, Meu né? Deus do céu. Cara, sensacional. Não, mas nós aqui. que vai em todos os SDA. É verdade. Chegou em Londrina, né, o SDA? Chegou em Londrina. Então, uma salma, como você diz, né, João? De Uma palmas salva de pra palmas. ele. Lucas Zubidutra. Que isso, vai tá chique demais. Mas tá chique demais. Explodiu o MJCast. Lucas, seja bem-vindo. Cara, é um prazer ter você aqui. Se apresenta aí brevemente pra galera, seu nome. É difícil alguém não te conhecer, mas depois a gente entra na sua história. CPF. Não, capaz, melhor que não conheça mesmo, né? O bom é que conheça Jesus, né? Eu sou nada, né? Sou ninguém, né? Então é mais tranquilo. Gente, obrigado pelo convite de estar com vocês aqui na conferência, também gravando aqui com vocês aí. Eu sou o Lucas, tenho 38 anos, sou casado com a Even, E-V-E-N mesmo, é difícil o nome. O tanto de né? gente chama ela de Evelyn, deve ser. Ah, não, vai no Starbucks, coitado, nunca acertaram, cara. Eva. Cara, Evelyn, misturou tudo. Mas é que é nome de rainha, né? Tem 8 sobrenomes no nome da minha esposa, gente. Oito? Coitado, né? Minhas filhas, coitada, quis colocar todos os sobrenomes também. Mais o seu. Nossa. Vai Então pra quando 9. chega... Não, foi pra 8 com os meus, né? Ah, Então quando as pequenininhas chegar na faculdade, acho que elas vão escrever o nome todo na prova lá já. Entendi. Né? Vai demorar. Rapaz. Se Só for no Enem, só no Enem que vai documento acontecer. é ABB.5. É verdade. Cartão de crédito é missão. É só as iniciais, né? A gente tem 2 filhas pequenininhas, né? Tem a Lucy de 3 anos e meio. Lucy significa iluminada por Deus, que a gente entende, né? Biblicamente aí, o significado dos nomes são importantes também. E a Lizzie, que é a menorzinha, a caçulinha ali, que é um sarro, aquela ali já... Princesinha, A gente né? conheceu um Elas pouco já das histórias dela, né? Já fazem bullying comigo de pequenas, assim, Olha já só. as duas, mas tudo bem. Que tá com 1 ano e 4 meses, que é o significado do nome dela é Deus é meu juramento. Olha só. Tem um grande milagre aí que a gente vai ver no culto depois, hoje só aí, depois eu vou contar ele as não vai coisas contar novas pra aí. nós. Não, Vai contar no- não, Nossa. sem spoiler. Meu Sem Deus. spoiler. Rapaz. Só quem vê, É. então, vai saber. Só quem vê. E além disso, tem uma Golden Retriever, né, de quase 40 quilos que mora num apartamento junto lá. Com Nossa. certeza que mais dá trabalho deve ser. É maravilhoso. Não, é muito bom, muito gostoso. As meninas gostam muito, amam muito ela. Hoje sou pastor já fazem 12 anos. Tô ali com a juventude na PIB de Curitiba, né? Nesse processo de sucessão ali também já com o pastor Michel Peragini, o pai dele também, que está agora com o pastor emérito da igreja. E já fazem aí pelo menos 10 anos que a gente tem uma direção de Deus mesmo de começar esse movimento de unidade, que na época não tinha nada a ver com movimento, era simplesmente uma reunião de amigos, pastores, para se juntar e trocar experiências, né? Comer, principalmente. Tanto que o primeiro nome, na verdade, não era SDA, não sei o que, nada disso aí, né? Era Reunião de Pastores de Jovens e Adolescentes de Curitiba. Nome bom pra pegar Olha aí, mesmo, né? assim, né? A logo Que ia virou ficar SDA. Olha só. top. Aí, depois de um tempo, só que surgiu essa ideia de fazer SDA, que a ideia era fazer uma semana de cultos, Entendi. para que a galera pudesse estar participando, né? Em igrejas diferentes, pregadores, bandas diferentes, para trazer essa unidade. E aí a primeira vez que a gente fez foi em 2014, mas foi uma desculpa, na verdade, esse evento todo, para a gente levantar voluntários para as ações evangelísticas da Copa do Mundo, que tinham jogos em Curitiba. É verdade. Então nunca foi o propósito, vamos fazer uma grande... Existia um grande sonho de vários pastores de fazer uma grande cruzada, uma coisa assim, né? Acho que teve um movimento há muitos anos atrás em Curitiba, que teve até um culto em estádio, coisa assim, mas fazia mais de 15, 20 anos que não tinha nada assim, né? E aí, assim, só que nunca sem pretensão de chegar algum dia em coisas tão grandes, né? Era só poder abrir as igrejas dos irmãos ali sem dar problema, né? Entendi. E tal, a gente tava muito feliz. E o primeiro ano já juntou em Curitiba, por mais que seja uma grande cidade,
que não é uma cidade expressiva no contexto evangélico nacional, a gente conseguiu ter juntado ali, acho que primeiro foram 11 mil pessoas, somando todos os dias, já foi um milagre para nós, assim, algo completamente inesperado. E já foi no estágio no primeiro ano ou não? Não, primeiro só nas igrejas, né? normal. Na verdade, levou 14, 15, 16... Foram 3 anos só nas igrejas e 2 anos antes disso só em reuniões, para daí em 2017, que a gente estava pensando em fazer o primeiro evento em algum lugar um pouco maior, que não era para ser uma igreja. Porque o último dia, que era o sábado, o encerramento, ou era na PIB ou era na ABA, que são as igrejas em Curitiba que têm os maiores auditórios, que o sábado é o dia que mais lotava, né? Então não tinha o que fazer. Só que isso começou a ficar... O pessoal não tinha problema, estava todo mundo tranquilo com isso, mas da nossa parte, falou, cara, mas não é legal, né? O sábado aqui para nós já é o culto de jovens aqui, então é só não mudar o culto, o trabalho é bem menor e tal, e tem aquele culto lotadão e tal, né? Então a gente começou a ficar meio... assim, um sentimento meio estranho da nossa parte mesmo, de muitas vezes acabar sendo lá, né? Porque é o maior auditório ali das igrejas na cidade, aí né? meio que a BIP ficar dona do SDA, assim. Que não é a ideia, na verdade, né? Porque tem uma base de liderança, não é só a PIB, claro, né? São 5 pastores de 5 igrejas referentes em Curitiba que têm puxado o movimento aí também, né, de juventude. E aí a gente começou a sonhar em um lugar um pouquinho maior, que na PIB cabe quase 4 mil pessoas sentadas, né? Então a gente falou assim, vamos ver um lugar para 7, né? Talvez 10, assim, mas 10 ia ter que ter muita fé para fazer esse negócio. Então a gente começou a orar, foi ver alguns lugares na cidade para alugar, os valores muito caros e tal. E aí um dia... O pastor Michel foi lá na Arena da Baixada, tem um irmão nosso lá da igreja que trabalha lá. Vamos lá, pastor, só para te mostrar, não sei o quê. E a gente queria alugar um lugar que é um estacionamento hoje, que é do lado da Arena, que era a Areninha. Entendi. Era um lugar mais simples, assim, que eles faziam alguns eventos, que segundo eles, cabia 7 mil pessoas sentadas, mas ali 7 mil não cabia. Mas nem com fé. Nem com fé. Em pé, talvez. Sentado no colo. Sentado no colo. Tem um em cima do outro. Subia aqui, sobe a namorada, ou sei lá, né? Mas... E aí, esse irmão da igreja que levou ele lá no estádio, levou ele pra ver e tal, ele falou, vamos lá no estádio pra você ver, pastor. Ele mandou ele descer no vestiário, subir as escadas, colocou o barulho da torcida, e ele foi orar lá também junto, né? E ele viu aquele lugar lotado. E ele veio contar as histórias, né? A gente já quase não se empolga com as coisas aí também. E a gente começou a orar e entender as direções de como a gente podia fazer, né? Sim. E aí Deus foi dando as direções de como fazer. E aí, em 2017, né, o slogan que ficou, e disso ficou até hoje em dia, que é Jesus continua atraindo multidões, então nenhum nome era divulgado, nenhum nome era informado para as pessoas, a não ser o nome de Jesus. E as pessoas compraram ingressos a baixo custo para participarem de um grande ajuntamento, né, num estádio, uma grande cruzada evangelística, sem saber quem ia pregar nem quem ia cantar. Rapaz. E aí, quando a gente contava isso, antes de ter acontecido para as pessoas e pastores mais velhos da cidade lá e tudo mais, né? Vocês são tudo doidos, esse negócio não vai pegar. Eu falei, gente, mas lotar um estádio sem pôr nome de ninguém. Se Deus deu a estratégia, né? Então tá tudo certo. Assim, a gente não é contra fazer isso, né? Faz parte. Na nossa igreja mesmo, né? Nas conferências de carnaval que a gente faz, a gente divulga, né? Não tem nenhum problema. Nesse movimento específico... Tá no bannerzinho nosso. É verdade, né? Nesse movimento específico de unidade, a gente já entendeu melhor. Tanto que até hoje mesmo nos cultos da SDA, né, entre as cidades que estão abrindo, a gente divulga a igreja, mas não fica falando quem vai pregar, quem vai tocar, porque não é sobre quem está lá. É sobre essa unidade que Deus quer gerar, né? Que legal. Eu vi um papo de vocês lá no podcast do Marcos Madaleno, vocês falando um pouco sobre a origem da SDA, vamos dizer assim, e a gente colocou na legenda da postagem, né, que você ia vir, que você era um dos idealizadores, mas é muito massa ouvir, né, porque a gente começou a participar, né, João? Sim. Aqui dos cafés. Eu fui mais pelo café da manhã, mas acabei gostando. Mas valeu a pena. Atrai multidões também, o café da manhã, né? Não tanto quanto Jesus, mas atrai. E é muito legal, mas saber ouvir, assim, de quem tava lá no começo é muito massa, né? De entender como que começou isso, né? E veio, né? Cascateou pra cá essa pegada, tipo... Esse ano também, né? Falou que não tinha nome de pregador, nome de quem ia cantar, nada. E lotou todos os dias. Nossa, que eu recebo todos os relatórios, né, gente? Olha aí. O presencial, o número de salvação, decisão, a parte da online, as transmissões. A gente tem tudo mensurável, né? Tem todos os resultados. E ano passado, por exemplo... Foram 70 cidades já têm vivido unidade, cafés, né? Mas dessas 70, 43 ano passado fizeram cultos da SDA. Entendi. De um dia ou até uma semana. E somando todos os cultos presenciais e as transmissões online dos cultos, foram mais de 150 mil pessoas participando. Ou seja, se era um estádio que a gente lotava, agora são pelo menos 3 já, né?
Show Caramba, demais. tem cidade inteira que não dá 150 mil habitantes. É verdade. Que legal. E esse, pra gente aqui da vez passada também, não nem coube, né? A gente ficou de fora. Eu não consegui entrar, pelo menos. Foi tanta gente que não coube. Aí o que tiveram que fazer? Vão ter que achar um lugar maior. Mas diz que quem não entrou é porque não fez devocional, né? Não tava orando tanto, né? Aí, ó. Se tivesse feito, tinha conseguido tava lá entrar. dentro, é verdade. Aí, ó. Por isso que eu nem fui já. Não quis correr o risco, né? Não quis correr esse risco. O Fios entrou, nosso editor lá. Por que os vídeos saem tudo certinho lá? Quem tá orando ali? Devoção. Alguém tem que levar nas costas, né? E você imaginou assim que no começo que esse ministério, né, ou esse movimento chegarem em tantos lugares assim, já era algo que Deus já tinha colocado no seu coração ou foi vindo assim? Cara, na verdade não, assim, tanto que quando a gente começou essa ideia no movimento, na verdade a gente foi convidado a participar de um evento na Malásia. Daí, na época, eu estava chegando na igreja, eu era bancário antes, né? Recém-chegado para começar um trabalho com universitários na igreja local, que não tinha ainda, né? Uhum. Eu tinha conseguido abrir 2 células, estava muito feliz, assim, já. Né? Nossa, que hoje já, na juventude, são 300 células. Já, Meu Deus do né? céu. Estamos orando para chegar em bem mais do que isso, né? Em nome de Jesus, né? Mas Amém, não tá sim. fácil, né? Mas, cara, a gente teve que ir até a Malásia para conhecer pastores de Curitiba. Não. Então e um deles, né, que é o pastor Carlinhos, que é um dos outros idealizadores da base desse movimento. Carlinhos que é da Quadrangular. Isso. Cara, a igreja dele, na época, eu morava mais no centro da cidade e ficava 4 ou 5 quadras da minha casa. Eu nunca tinha ido na igreja dele, na verdade, né? Nossa. E foi legal porque disso foi gerando uma amizade, né? Então a gente tava lá naquela primeira, tava o Carlinhos, tava eu, tava o Michel, nós 2 líderes da PIB, o Henrique Peste, da Assembleia de Deus, lá da Central, né? Uhum. E tinha mais um, não sei se era o Flávio da CCC, da Comunidade Cristã de Curitiba, ou se ele foi no 2º ano, ou foi o pastor Tom da ABA até. Não lembro agora qual dos dois estava, né? Que a idade vai batendo pra fácil. Né? Mas cara, quando a gente voltou de lá, Deus moveu muito nosso coração. Falei, cara, precisa levar isso, essa riqueza, né? Porque a gente sentou em mesas redondas e tinham pastores de juventude do mundo inteiro de ministérios que eram referência. Primeiro que a gente já estava super constrangido, porque a gente não achou que era tanto... que a gente não achava que era uma referência, na verdade, ainda, né? E aí, porque assim, cara, eu cheguei lá, assim, eu não tinha nem sido ordenado pastor ainda, né? Acho que eu tinha acabado o seminário, não tinha sido ordenado ainda. E aí eu sentei numa mesa para conversar com os caras, e assim, a gente, no Brasil a gente tem muita referência, Estados Unidos, né? E tal, não sei o quê. A Europa a gente sabe que não é fácil, né? O trabalho, mas tem umas coisas absurdas que você está fazendo lá também. Aí sentei numa mesa, tinha um cara da Alemanha, de Stuttgart, que é o pastor Marcos Wenz, a igreja dos caras com mais de 5 mil pessoas lá já na Alemanha e os caras, assim, fazendo um evento da Noite do Espírito Santo, do fogo mesmo ali, na Alemanha, rodando a Europa inteira. Como é que deve ser língua estranha na Alemanha? De cultos de milagres, assim, os movimentos lotando várias arenas, assim, em várias cidades, não só na cidade dele. Falei, nossa, falei, já fiquei, caraca. O que eu tô fazendo aqui, né? Aí eu olhei do lado aqui, tinha um cara da Malásia, tinha um pastor José Bonifácio da Malásia, não, perdão, das Filipinas, e o Marty, de outra igreja das Filipinas, cada igreja com 60 mil pessoas, uma delas com 20 mil universitários na igreja local. Meu assim, Deus, meu um Deus estádio. 60 mil, velho. Eu falei, nem o estádio do café, cara. eu falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo nessa mesa? Esses caras aqui são uns monstros, cara, que estão aqui. Eu ficava bem quietinho, assim, fui sugando, né? Fui vendo e tal. Mas um pessoal, assim, com coisas tão imensas, assim, tanta experiência, mas muito simples, né? E esse contexto asiático para nós aqui, né, na questão mais ocidental, a gente não tem tanto contato. Então, a gente aqui já ouviu falar muito da igreja da Coreia, né? Aquela coisa toda, tal, porque muito brasileiro foi lá para ver assim. Mas você vai um pouquinho mais para lá, cara, e ver o que Deus está fazendo na Indonésia, nas Filipinas, na própria Malásia, que é bem fechado por evangelho. Né? Porque quando a gente pensa nessa parte, pensa meio Austrália, mas a gente esquece um pouco dessa parte, né? Cara, Deus está fazendo umas coisas absurdas assim, ao redor do mundo que a gente não tem contato. É verdade. Que Deus está fazendo na Albânia, um outro pastor que a gente conheceu de lá, que a Albânia tem 0,5% de cristãos só, né? Eles estão orando para eles chegarem em 10%. E a igreja dos caras crescendo um monte. Cara, os negócios muito absurdos assim, que você vê. Então, a palavra tá chegando em todos os cantos. Então é muito inspirador, né? E quando a gente voltou para casa, eu falei, cara, a gente tem que fazer alguma coisa parecida, só que num contexto mais local, né? E tal. E a gente começou a juntar. Então, cada um aqui pegou lá 4, 5 pastores, né? Cada um aqui convida mais um ou dois que você tem relacionamento. Você já é amigo, mas trazer para uma mesa
para a gente começar a se conhecer. Né? A gente precisa conhecer, orar junto, sonhar junto, o que Deus quer fazer na nossa cidade e tal. Cara, e aí a gente começou algumas reuniões, uma reunião a cada trimestre, uma quarta-feira à tarde, com a pastorzada lá e tal, para trocar experiência. Exato. Cara, como é que você faz célula? Comida sempre, claro, tem que ter, né? Como é que você faz célula? Como é que você faz isso? Como é que você chegou visitando na igreja? Quais são as estratégias que você usa para tentar o cara ficar, o cara se sentir bem, ser bem recepcionado? Então, de tudo um pouco, né? Que todo mundo faz. Sim. A gente foi compartilhando as histórias. Daqui a pouco o pessoal começou a compartilhar um pouco mais da vida, não só de estratégia. A gente poderia começar... E assim, acho que uma das coisas legais, a gente fala muito isso na SDA, né? É que a gente virou amigo muito antes de tentar fazer evento junto. Isso é importante. Tanto que em muitas cidades que a SDA está crescendo, a gente fala, gente, primeiro os cafés. A SDA não é sobre grandes eventos ou estádios, é sobre relacionamento. Sim. Né? E aí, depois de 2019, quando a gente fez o segundo estádio, que bateu o recorde da arena, veio a pandemia. Falei, tá, e agora? Meu Deus, como é que a gente vai continuar esse negócio, né? E tal, isso aqui. E aí Deus deu uma estratégia. E a gente, assim, eu particularmente, né, eu não sei dos outros idealizadores ali, né, o pastor Michel, ele é bem empolgado nas coisas, de coisas diferentes, mas eu não sei dos outros demais, assim, se algum de nós tinha noção de onde um dia ia chegar, na verdade. O pastor Michel sempre foi... Sempre muito sonhador e visionário. Sempre bastante. Então a gente não tinha, assim, eu particularmente não tinha, assim, nossa... Queremos chegar e levar a SDA e tal. Cara, não sei, na verdade. Assim, né? Vamos ver o que Deus tem, né? E eu sou muito de, cara, se Deus der a direção toda, beleza. Mas normalmente me dá só o próximo passo. Vai fazendo. E chegou a pandemia, a gente foi orar. Deus, o que a gente vai fazer? E aí Deus deu a direção. Falou, agora é para abrir. Então vai ser só online. E agora vocês têm que passar tudo que vocês viveram esses anos todos para outros lugares que queiram começar a fazer. Sair de Curitiba. Aí disso, no primeiro ano já foram para 10 cidades. Não, 20 cidades no primeiro ano já direto. No segundo, depois para 34, mais ou menos. Então, o primeiro ano já deu mais de 100 mil pessoas participando. Nossa. E era só online, então os números eram muito exatos por causa dos relatórios do próprio YouTube, na verdade, né? E tal. De salvação e tal. E mas no caso aí, eram o quê? Vídeos que vocês faziam? Não, aí cada... YouTube, ou vocês levaram um sistema para cada um fazendo Não, a gente pegou um sisteminha gratuito, como todo crente gosta de fazer, né? Nada de pirata, né? Que você não pode. Não. E aí que é o OBS, na verdade. Sim. Bem tranquilo, né? Tem a versão Plus, deve ter, sempre tem, né? Não sei qual que é, mas eu sei que eu não paguei nada, né? Que aguentou, né? Aí o que a gente fez, na verdade, porque assim, qual que era o medo, né? Aumentando o número de cidades, né? E mantendo a idade, então a gente fez todo um manual lá explicando, né? Fiz várias reuniões online com esse pessoal todo, para que eles entendessem lá, cara, mas posso transmitir da minha igreja o culto? Falei, cara, melhor não, porque daí se a SDA se traz algum ganho para a igreja local, no sentido desse tipo de coisa, é melhor te evitar. Porque daí é unidade, se a igreja não recebe, o cara pode ficar chateado e tal, então todas as igrejas transmitem também. Eu falei, não, então o caminho foi a gente fazer múltiplas transmissões no mesmo canal, né? Então, você tem lá, entra um dia que tem até no SDA mesmo, na semana, você tem às vezes 5, 10, 15, 20 transmissões no mês. Tá lá, Curitiba, Londrina, Maringá, Guarapuava, Guarapuava não tem, Guarulhos, Campinas, Fortaleza. Cara, tem um monte de cidade rolando os cultos. Aí tem uma equipe inteira de umas 15, 20 pessoas que ajudam a gente lá a acompanhar as transmissões, resolver as partes técnicas lá em Curitiba mesmo. Passa por lá e você entra no teu direto lá também. E aí te dá os relatórios na hora, assim, já na verdade. Que né? massa. É bem legal, na verdade. E daí eles colocam, por exemplo, quando tem e conversão, tá eles jogam no sistema. Não, aí a parte de conversões a galera vai pondo tudo no aplicativo. Aí o que vem do aplicativo, ele dá um relatório para nós diário e por região. E no final do evento a gente manda para o líder de cada cidade da SDA, que representa a SDA, um relatório inteiro de em Londrina quantas conversões tiveram, daí já tem os dados da pessoa, o bairro que mora, já fala, se foi um amigo que te levou, se ele saber o nome da igreja, não, foi um amigo meu que me levou e era da Assembleia de Deus, o culto foi no Bola de Neve. Entendi. Então daí vem para cá para os pastores para poder ter esse acompanhamento com a pessoa depois que legal, também. Cara. Cada cidade então tem o seu pastor que é responsável pelo SDA, então... Isso. Só e é para esses que a gente manda os relatórios depois, que não tem como, né? Essa cuidar de tudo, você não vai E aí o pessoal fala assim, mas pastor, como é que vai manter a unidade? Como é que vai manter o controle disso? Eu falei, meu irmão, eu sou pastor de igreja local, a gente não tem nenhuma propensão de abrir uma nova missão. De querer ser o dono, não é capaz, nada, longe disso. Né? Isso aí quem faz é o Espírito Santo, a unidade é obra dele. Sim, ele vai manter a unidade. Quem está com o coração errado, pesado e quiser aparecer, não se preocupe, irmão. Daqui a pouquinho pode estar cantando de galho, daqui a pouco já vai sumir, né? Já vai sumir, não se preocupe. Então, porque você fica no cuidado de ficar muito
em cima, tem que proteger e não sei o que. Não é você, né? Aí você se desgasta, né? Não porque também é algo. A gente tem que entender que essas coisas que acontecem são coisas que a gente recebeu, né? De graça. Então e a obra é de Deus, né? Não é de sua, Deus. né? Então, quando a gente se despreocupa, acontece. E nesse ideal, o que a gente entende é que nada se vende e tudo se abençoa. Então, por exemplo, quando vem num ano que não tem nada de estádio, né? Cara, os pessoal das novas cidades perguntam: mas o pastor vai pregar aqui, mas te dá uma oferta? Eu falei assim, não dá oferta, porque que é isso? Unidade é sacrifício. Então eu tenho que caminhar nisso e eu creio que a unidade, ela é como Deuteronômio 27 vai falar, que nós somos pedras toscas ou pedras ainda muito brutas, né? Só que existem alguns outros textos na Bíblia que vão dizer que para você montar um altar, você precisa usar as pedras brutas. Se você usar instrumentos de ferro, você profana o altar. Ou seja, se nós somos pedras brutas ou pedras vivas, né, como vai dizer Pedro, vai dizer depois na carta dele, o Senhor ou o Espírito Santo vai pegando cada um de nós e vai nos encaixando no lugar certo para não só encaixar, mas sustentar uns aos outros também. Mas tem uns irmãos meio espinhentos, às vezes, né? Tem uns mais difíceis, assim. E quando a gente entende... os pedregulhão, né? Só que não pode quebrar, tem que encaixar, né? E quando a gente entende e é encaixado no lugar certo, a gente está sustentando, mas se sacrificando para que o sacrifício de Cristo possa ser derramado naquele altar também. Que legal. Glória a Deus. Cara, que legal, que visão. É uma baita visão. E pra galera ver, né, que é um movimento sério, né? Não é algo não, orelhado assim, chegou aí o movimento, vamos se juntar e fazer. Não, é algo bem programado. A sensação de estar numa mesa, né, de a gente que vai legal numa demais. mesa, igual você falou. Nossa, o cara ali da Nova Aliança, que tem um monte de jovem igreja gigante, não sei o quê. Pastor Pedro. Várias pessoas, você fala, várias referências que a gente tem. E até assim, a gente aqui no MJQ, a gente viveu muito isso. Porque os convidados, né, vão chegando. Muitos, cara, a gente abriu, a SDA abriu muitas portas pra gente aqui. Tipo, muitos convidados que passaram aqui, o próprio Brunão que vai pregar aqui na conferência, o Samuel que vai cantar aqui também, são do SDA, então já tive, a gente conheceu muita gente, né? Tipo, desenvolveu amizade mesmo, né? Pô, o Brunão é parceiro agora, já conhecemos no SDA. Ele veio ainda quando era só, o podcast era só aquele cantinho. Era só no cantinho ali, ó. Aí depois que o pessoal da SDA veio, o pastor falou, não, vamos expandir. Ainda mais que o Lucas ia vir, né? Só que o Lucas pegou a vaca gorda, né? É verdade. Mas vamos conhecer então a história, né, do Lucas também, né? Vamos pegar o anterior lá do berço. Começa a falar, já se empolga as coisas, né? Não, pastor nunca vi, né? E o Lucas falou da conferência, até a gente esqueceu de falar no começo, né? Que a gente tá em meia conferência aqui. Só eu que não tô uniformizado, mas ó, Lucas aí, ó, João também uniformizado, a galera toda do staff aqui uniformizado. Os crentes vieram de uniforme. Você viu? Tô feio hoje, os caras que ficam pra fora da SDA. Da SDA, não, é que a minha eu vi ontem, sujou, mano, deu tempo de lá. Conversa. Mas, por isso Lucas, que a minha esposa falou a mim, não vi ontem com a... sabe, né? Não, e a minha quem sujou foi a Gabi, de maquiagem. Aí não teve jeito. Nossa, veste sacerdote. Cuidado, vigia, Vigia, vaga. É laço isso aí. É laço. Só não chuta, mas é lá. Chuta, mas é lá. Então a gente tá na conferência, o Lucas é um dos nossos convidados aqui, Conferência Believers, e Lucas, ontem conta já pra acabou nós. Com tudo. Já quebrando aqui, cara. É isso, sério mesmo? Falou sobre relacionamento. Foi bom demais, cara. Esses batistas aí são meio diferentes, né? Esses batistas tá com fogo, hein? E vamos conhecer a história desse batista aí, Lucas. Você nasceu na igreja, no berço El Shaddai, como a gente fala aqui. Você não sabia o termo ainda. Berço El Shaddai. Manjedora, é verdade. Manjedora batista. Cara, eu sou, na minha família, a terceira geração de cristãos evangélicos. Legal. Já de igreja batista. E a segunda de pastores já, na verdade. Meu pai também é pastor, né? Legal. Tenho outros dois irmãos, um mais velho e um mais novo. Os dois já fizeram também teologia. O mais velho também é pastor lá na nossa igreja. Ele só é um pouquinho diferente de mim, só, na verdade. Se você olhar, você não vai achar que é irmão, né? Mas por que você fala? Digamos assim... uma questão de uma força física, assim, né? Entendi. Tal, né? Entendi. Então, eu lembro quando eu era adolescente... Uma coxa dele dava minhas duas juntas. Assim, tipo o Roberto Carlos, você sabe? A genética foi cruel. A genética foi cruel. Eu sei como é. Tem duas irmãs bonitas e... que fala assim, né? Que vai tudo pra um e falta pros outros aí, né? É verdade. Aí não tem jeito, né? Mas e o mais novo, caçula, que fez teologia, mas ele é advogado trabalhista, né? Mas precisar também, então, hoje em dia eu falo. E o mais velho, além de ser pastor, também é faixa preta de... Bíblia. Não. De jiu-jitsu e muay thai. Então, assim, de um lado tem um segurança, do outro, se a gente for preso, tem um advogado pra tirar. Né? E se nenhum deles der certo, a gente ora pra abrir as portas das cadeias também, não tem problema. Né? Meu pai é pastor,
Hoje, ele passou muito tempo em São José dos Pinhais, ele é na região, né, de Curitiba. E hoje ele é missionário na Argentina, porque até os argentinos precisam de Jesus, né? Então você vê que o cara ter chamado para pegar para Argentina, porque é crente mesmo. É crente mesmo. Ele tá lá hoje em dia. E agora, recentemente, além de 2 irmãos, eu recebi uma irmã nova também. Meu pai casou de volta, né? Minha mãe faleceu quando eu tinha 15 anos de idade. E meu pai, aí, depois de alguns anos, casou de volta, foi lá para Argentina. E eles queriam muito ter filhos, né? Essa minha nova madrasta, né? E aí eles adotaram uma menininha argentina, que agora tá com 5, 6 anos de idade. Já conheci ela e tudo mais, então é bem interessante. Ser irmã internacional. Essa família é diferente, né? E aí a gente fica lá tentando portunhol, peruqueci, peruquelô, mas é bem engraçado. Irmã, é bem divertido. Ixi, agora não sei também. Irmão, irmão, não é? Irmão, irmã. Eles são nossos irmãos, né? Irmãos, sim. Então é bem interessante, assim. E aí, cara, a minha infância inteira foi na igreja, na verdade, né? E na PIB mesmo ou não? Não. Meus pais, minha mãe é de Cornélio Procópio, meu pai é de Paranaguá, na verdade, né? Tudo misturado. Minha mãe era modelo, meu pai tinha uma boa lábia. Já viu como é que é a história, né? O negócio é sério, né? Conheço um cara assim. Tem uns caras assim, fortes também, né? Eu sou um cara de oração, dizem não que tem boa lábia. Dizem que tem muita esposa aí com problema de vista, né? Só não leva no oculista pra não dar ruim. Senão complica, deixa quieto. Até hoje ela acha que eu sou magro. Né? E aí, cara, eles casaram, ficaram um tempo em Paranaguá e vieram para Curitiba. Aí eles já foram morar ali na região do Bacaxeri mesmo. E estavam nessa igreja. Então, eu, desde que me entendo por gente, eu faço parte daquela igreja, desde que era no templo antigo ainda, né? Dos saudocistas. Ficava na rua Gagoutinho lá ainda também. Crescendo na época era o pastor Silvado, que até hoje ainda é o pastor da igreja, né? Uma bênção também. E assim, ministério infantil, ajudando, meus pais sempre envolvidos na igreja, líderes. Meu pai era empresário, na verdade, na época, né? E entendeu um chamado de Deus. Já tinha um chamado, mas entendeu que era para o seminário. Eu tinha uns 9 anos de idade, mais ou menos. Nossa. A gente continuou aquela época na igreja. Depois que ele terminou o seminário, a gente ficou 2 anos numa congregação na cidade de Colombo, ali, que era uma plantação ali da igreja, ajudando, meu pai pregando. E daí aquela coisa, né? Filho do pastor, então eu não tocava nada. Eu não tocava nada, não sei o horror mesmo, então eu ficava no reto projetor. E você que não sabe, irmão, é difícil. Reto projetor. O pessoal da mídia aí, difícil. As laminazinhas, né? Hoje em dia você corrige direto no tecladinho aí, ó. Você vai assim, você puxa demais, o irmão fica bravo, cara. Vai com a congregação. Com tanto álcool pra limpar. Nossa. E o cara que digitava errado lá, que tinha que passar o aqui e tentar escrever a mão, né? Lá. Era difícil o negócio lá. Acabava querendo a pessoa vermelha, não é fácil. E se o hino fosse surpresa, não pode. Aí você pegava o folderzinho lá, esqueça, né? Então é só no espírito. Fecha o olho todo mundo aí, né? Tem que ser. A estratégia tinha que ser forte, né? O cara que teve a ideia daquele negócio, o cara um pilantra. E pra carregar aquele trambolho no carro, com medo de quebrar o vidrozinho daquele negócio lá, tá louco. Cara, e depois disso, eu tinha uns 14 anos, meu pai entendeu, recebeu um chamado pra gente ir morar em Miami. Numa igreja luso-brasileira, que ele tinha feito alguns amigos, numa viagem que ele tinha feito do coral da igreja que a gente participava. E aí a gente entendeu que ia, ele deixou a empresa com uma tia minha em Curitiba, e nós fomos e ficamos quase 6 meses lá. Foi muito legal, na verdade, né? Conhecer outra cultura, aquela coisa toda. A igreja é uma igreja muito bacana. Só que nesse tempo, a gente foi como visto de turista, então podia ser renovado mais 6 meses, pelo menos, né? E meu pai sempre no pé, minha mãe lá da igreja, para eles entrarem com a papelada toda para o visto religioso. Né? E meus pais sempre muito corretos, falaram assim, gente, se não tiver, a gente não vai entender, assim, Deus faz as coisas por completo. Ele trouxe a gente até aqui, se ele quiser que a gente fique aqui, vai resolver. Quando deu 5 meses e 2 semanas, eles foram conversar lá com a igreja, com o pastor, e perceberam que não tinham dado entrada nos negócios. Aí minha mãe falou, então o pessoal aqui não é sério, então vamos embora, deixa quieto, porque não vai ser mais 6 meses que vão resolver também, porque eles não foi largado, eles ficavam sempre perguntando, como é que tá? Não, tá indo. E nunca tinha resolvido. Aí minha mãe falou, não, então a gente vai embora, voltamos pro Brasil, né? Meu pai reassumiu a empresa. E nisso, logo depois foi quando minha mãe acabou falecendo, né? Depois de uma cirurgia que ela fez com um tumor benigno na cabeça e não resistiu. E aí foi quando meu pai tinha recebido o convite para ser pastor titular dessa igreja em São José dos Pinhais, no Afonso Pena. Onde nós ficamos ali pelo menos 10 anos, na verdade, na igreja. Qual denominação que era, Lucas? Batista também. Batista também. Né? E aí, cara, eu sempre ajudei na igreja, sempre
me envolvi. Desde criança eu gostava de servir. Então, quando eu tinha lá 9 anos, 7, 9 anos, eu ajudava os menorzinhos a dar o lanche, ajudar a cuidar das crianças. Entendi. Sempre curti, assim, ajudar, né? Quando eu era adolescente, o pessoal já chamava de pastorzinho. Pastorzinho. Eu não tinha pregado, assim, nada assim, mas o Mas pessoal tinha um chamava, jeito, já assim, não tinha. sei lá, né? E aí, com uns 14 para 15 anos, eu comecei a me envolver com essa parte mais de acampamentos também, né? Mas no começo, muito mais dos acampamentos da igreja, né, para ajudar. Comecei trabalhando na cozinha de um acampamento, na verdade, né? Entendi. Porque, pasme, eu sei cozinhar também, então a gente pode Olha marcar isso um aí. jantar Olha aí. já. Opa, tá marcado. Pode escolher o cardápio que damos um jeito. Olha aí. Masterchef mesmo. Vamos dar um jeito, não tem problema. E aí, cara, ia lá e ajudar as mães, né? Porque tipo, tinha que ter as que seguram. Um Sim. moleque de 14 A anos. sogra né? do João que é cozinheira daqui, né? Não, mas tem umas mães, cara, que Não, que é. faz comida dos batalhão aí, nossa, aí é delícia, né? Tipo, absurda a comida. Cara, aí eu comecei com essa parte mais de cozinha. Num outro acampamento comecei a me aventurar nessa parte de brincadeiras, programações. E o diretor do acampamento que a gente alugou para fazer, que era da Palavra da Vida, me conheceu lá. Ele falou, cara, você não quer vir, acho que era outubro, novembro, você não quer vir em janeiro na próxima temporada? Eu já tinha acampado lá já, conhecia o acampamento, mas nunca tinha... É muito conhecido, né, a Palavra da Vida. Sim. Né? Mas eu nunca tinha trabalhado lá as temporadas, né? E fui com 15 anos para a primeira temporada. Aí tinha um chefe do meu setor, da parte de esportes lá, que já tinha muitos anos, né, de experiência lá no acampamento, que me ensinou muita coisa, que era o Rogério, né? E mais um outro cara junto lá, mas, cara, foi maravilhosa a experiência. Então, todas as minhas férias de janeiro e julho, eu tava no acampamento. Cara, que legal. Imagina se você massa, trabalhar no velho. acampamento. Como é que funciona o acampamento? Eu não tenho... Cara, o acampamento, assim, pensa aqueles filmes americanos, assim, de acampamento de colônia de férias. É uma semana de acampamento, né? Você vai segunda e volta sábado só, né? Nossa. Então, assim, 3 refeições, né? Tinha lanchonete, coisa lá, mas assim, cara, culto de manhã e de noite. De manhã já tinha esporte, à tarde brincadeira, de noite depois do culto brincadeira noturna, culto da fogueira, cara, é muito gostoso. Nossa, faltou mesmo, tinha que... Nossa, no Streamundão não tinha nada disso. Tinha só droga. Que droga, hein, cara? Louco, hein? Cara, mas assim, então as experiências dessa parte de acampamento, não só de ficar um pouco mais desinibido, né, tipo microfone, brincar, tirar sarro, mas me moldaram muito porque elas também me ensinaram muito sobre o caráter de Deus, na verdade. Porque eu já tinha um chamado para o ministério pastoral desde os 15 anos, quando eu fui num outro acampamento participar de uma agência missionária. Só que eu achava que ia ser um chamado mais para missões e coisa assim. Eu acho que Deus dá as direções, mas às vezes ele nunca revela o plano completo. E às vezes é meio nebuloso. Então a gente tem que começar a continuar orando e Deus vai revelando Quase o tempo sempre, certo. Quase sempre é. Normalmente é meio nebuloso. Tipo, sai de uma terra que... muito... Ele vai para um lugar lá. Tá, mas aonde? Vai indo. Né? Passa por aqui, por lá. É 40 aninhos só. Então, assim... e aí Deus vai mostrando, revelando, né? Então, assim, eu achava que era muito mais missionário no início, né? E aí eu... comecei a orar, tentar entender as direções, e no meio do acampamento fui entendendo muito sobre, servindo no acampamento, o caráter de Deus com relação a mais em relação a serviço, a Deus quebrar o orgulho. Então, por exemplo, teve uma vez, as historinhas, que é bom, né? Essa situação é bom, né? Cara, por exemplo, teve uma vez, eu já devia estar uns 5, 6 anos no acampamento, e todas as vezes nessa parte de esportes, né? E essa parte que te deixa mais evidência, de microfone, te deixa um pouco mais no holofote, né? Então, pra bater a vaidade. A vaidade é fácil, né? Já diz o Levita no louvor aí, né? Então, cara, você acaba sendo mais conhecido, as pessoas querem tirar foto, querem brincar, querem não sei o quê, aquela coisa toda. E eu nunca busquei essas coisas, sempre fui mais cara mais na boa, assim. E aí eu lembro que teve uma manhã que tinha um diretor novo no acampamento que me ensinou muita coisa, me abençoou demais, pastor André Tavares. Porque eu percebi, eu achava que não, mas eu não tinha percebido que eu estava começando a me achar um pouquinho, na verdade, né? Entendi. E aí chegou uma manhã, que era segunda-feira, a gente tomava um café da manhã só, a equipe, eram 60 pessoas voluntárias de várias igrejas trabalhando, o mês inteiro. Eu estava liderando já nessa época essa parte da programação. E ele falou assim, o pessoal vai lá para inscrição, o pessoal para não sei o quê, vai receber os acampamentos, carregar a mala. E esse dia era o dia que a gente dava o pessoal dos esportes trabalhava muito, né? Dava uma barrigada mesmo, né? Entendi. Aquela segurada, assim, fingida ali, né? Falando bem a verdade aqui. Não tomar lá, então os que estão lá, que o problema é deles, né? Que se veja com o pessoal que tá lá hoje em dia. Cara, e aí ele chegou e falou assim, não, e era, cara, julho, um frio, uma chuvinha assim, meio gelada pra caramba. Ele falou, o Lucas, não sei quem, eram umas 3 pessoas, nem lembro quem era. Vão lá varrer a quadra de salão. Cara, mas assim, uma friaca e uma sujeira, porque tem umas árvorezinhas perto, mas era muita folha grudada com água. Cara, ia demorar. Encebado mesmo, né? E aí eu falei, beleza, né? Tipo, vamos fazer o quê, né? Vamos lá, tá. Cara, eu fui lá varrer, peguei 3 vassouras, mas os outros 2 sumiram.
Nossa. Sumiram que eu olhava e cadê os caras? Cadê os caras? Cadê Essas os coisas não caras? acontecem na nossa igreja. Cadê os caras? E comecei a varrer, né? Bem devagarzinho, parecendo uma tartaruga ali assim. Eu esperava, porque daí em 3 vai mais rápido, né? Com certeza. E comecei a murmurar, falei assim, pô, Deus, eu tô tanto tempo no acampamento já, né? Não precisa essas coisas mais, Deus, né? Pô, né? Tem os caras, os novatos, né? Acabaram de chegar os calouros aí, põe eles pra varrer. Já varri muita quadra, já pintei muito campo, já rastelei muita grama e tal, não sei o quê. E, cara, eu olhava e ninguém, e os pais chegando e me vendo varrer pra quadra, assim, né? E comecei a murmurar e reclamar com Deus, assim, né? Coisa que ninguém faz por aí. Aí, cara, no meio da quadra, Deus me visitou e falou assim, então você não pode varrer uma quadra? Ai. Nossa, não sei com vocês, mas comigo Deus dá umas patadas, né? Nossa, mas assim, forte. Nossa, dá até uma tonteada até o ali. rumo, né? Daí eu falei, não, senhor, eu já entendi. Deixa eu varrer. Cara, e terminei varrendo, o resto da metade eu terminei louvando a Deus, assim, né? E agradecendo porque sem ninguém estar vendo, Deus pôde, um dos exemplos, né? Tratar o meu caráter. E eu creio que era para aquilo que um dia Ele quer me levar, não só daquilo que eu tô hoje, que eu creio que tem coisas muito maiores que Deus quer fazer também, na verdade, né? Diga onde você vai que eu vou varrer. Já tinha até o louvor, mas não foi esse louvor que eu tava cantando. Pastor, tá ouvindo aqui, depois pode levar pro gabinete aqui. Que o pecador miserável que passou falando. Não era Cassiane? Não, Ademar de Campos. Azaf grande. Azaf Bor, velho. Tá bom, até parece. Perdão, viu, Azaf? Perdão, Ademar, depois não vi mensagem. Ele assiste todos aqui. Claro. Eu vou mandar pra ele depois. Vai mandar, vai. Mando, tá? E aí, cara, depois teve todo de acampamento. Eu tinha o chamado e tinha muita vontade de ir pro seminário já, na verdade. Mas eu queria muito fazer uma faculdade. E eu orava muito, eu pensava muito em fazer direito, na verdade. E aí eu comecei a orar e um dia eu estava assistindo um jornal que falava sobre um curso que eu não tinha escutado na minha vida, que era de Relações Internacionais. E entendi uma direção de Deus com relação a esse curso, com aquela entrevista, fui pesquisar mais depois. E comecei a ter um grande desejo de talvez me tornar um embaixador, na verdade, que não é o meio, né, lógico, mas é uma das frentes que as relações internacionais podem levar, né? Tem parte comercial e outras coisas. Sonhava pequeno mesmo. Aí comecei a estudar para o Instituto Rio Branco, que é a prova dos embaixadores no Brasil, né? Que a gente tem que ter inglês, francês, né? E o português, que é o que me faltava, né? Até hoje ainda falta um pouquinho. Falta para todos nós. E o inglês, para falar, é melhor evitar, mas de ler eu já estava lendo bem, assim, já, né? Que é um pouco mais fácil, né? O tempo que você passou lá te ajudou ou foi muito rápido, lá em Miami? Foram 6 meses, então pro inglês ajudou muito. Porque assim, eu tinha uma boa base que eu já fazia inglês aqui, mas ele me ajudou a perder a vergonha ali, o medo de falar. Tinha que falar, né? Ainda mais Miami, que não é igual, tipo, Orlando, que tem muito brasileiro, né? Mas assim, tinha muito latino também. Entendi. Tanto que o caçula, tadinho, ele não perdeu inglês, perdeu espanhol, né? Entendi, é verdade. Aí já mudou um pouco ali, né? É verdade, muito forte lá no espanhol. E na escola dele, daí a maioria era latino mesmo, né? Então ficou muito no espanhol. Os amigos dele. E aí não é esse latino. Né? Produção. Você quer dar moral, pastor, lá, né? Tem mais um pro gabinete aí, pastor. Lá, né? Produção pastor, tá gabinete disciplina aí. A produção tá com 45 anos na quinta série. 3 filhos. Não sai nunca do homem, né? Tá louco. Esse velho homem aí, cara. Vai estar faltando. Tem que fazer uns palmas mais de terra em cima aí. Né? Não é possível. A mãozinha saindo do túmulo ali. Revivendo já. Aprendeu a nadar, o miserável. Aí já foi pra teologia. Aí, já é outro, né? Tá bom, beleza. Volta aqui, senão vai ficar muito profundo essa conversa aí. Cara, aí entendi e fiz vestibular, passei, entrei nesse curso de Relações Internacionais, me formei, mas depois do segundo ano do curso, cada ano que passava, o que eu mais queria era abandonar o curso e ir pro seminário. Tava na igreja do meu pai nessa época ainda também. Eu estava trabalhando, tinha assumido a empresa do meu pai, ele tinha uma representação comercial e representava a Disney na parte de varejo para fitas de vídeo VHS, DVD e Blu-ray no Paraná. Fraco, bicho. Então, às vezes, vinha aqui para Londrina, né, Mufato era um cliente, né, os clientes... Locadora também ou não é? Na época tinha locadora, mas quando eu assumi, a locadora já estava... Estava em declínio. Estava fechando, então a gente já estava só com o varejo, né? Entendi. Era a parte de locação e varejo. No começo da empresa do meu pai eram os dois... E a parte de locadora era muito forte, né? Mas à medida que foi a pirataria, os streamings, foi caindo, né? Mesmo a parte de venda, hoje em dia nem tem mais as empresas, né? Porque faz tudo diferente o processo que eles têm feito lá também. Então, assumi a empresa, estava trabalhando, né? Ajudando em casa, a família e tudo mais. E assim,
orando e esperando Deus dar as direções, né? E em 2005 eu lembro que eu ajudava na igreja voluntariamente, ali com juventude, outras coisas, fazia vários projetos na igreja local. E aí o pastor Michel me chamou, porque a gente era amigo do acampamento, ele trabalhava lá também, né? Hoje, pastor Michel, né? Naquela época não era pastor também, né? Nem eu nem ele. Era só o Michel. Era só o Michel. Cara, e a gente ia pro PV lá, pro acampamento, acabou virando uma amizade. E aí, por causa disso, em 2005, ele me chamou pra... cara, você não quer vir me ajudar? Vai ter um acampamento aqui, você faz as brincadeiras, te conheço lá no campo do PV e tal. Ah, vou, né? Fui, dei os coordenadores... Ele tinha vários casais de coordenadores mais velhos que ajudavam ali no ministério e tal. E aí os caras gostaram de mim e falaram, cara, por que você não vem pra cá? Por que você não vem ajudar? Eu falei com meu pai, eu fui fazer um ano de experiência, né? Entendi. Até pra aprendizado e tal. Passou na peneira. Passou na peneira. E a Batista do seu pai era o mesmo ministério da PIB ou não? Era mesma convenção. Mesma convenção. Mas independentes, né? Entendi. Cara, e aí eu fiquei um ano lá, ajudando, servindo em várias áreas e tudo mais assim. E no final do ano ele fez uma proposta indecente pra mim, que era pra eu abandonar a empresa do pai lá e tudo mais e ir trabalhar com ele. Mas na época que ele podia pagar, não pagava quase nada, assim. Tipo, era bem missionário mesmo, né? Cara, eu fui orar e a empresa, eu tinha assumido a empresa do meu pai, mas não era minha, né? Então o dinheiro que entrava era pra família, então eu ajudava a família como um todo. E eu fui orar e entendi que Deus falou, não é a hora. Só que eu não sabia se um dia chegar a hora ou não, né? Sabia que aquela hora não era a hora. Não era porque assim, não tinha como eu conciliar as duas coisas da maneira que ele esperava, né? E não tinha, aí eu precisava segurar, porque daí era o que sustentava uma parte da família mesmo, né? Então não tinha como mesmo, financeiramente, né? Na época. Sim. Abandonar tudo. E aí voltei para a igreja do meu pai e tudo mais e tal, até que daí em 2010, que eu já estava no 3º ano de seminário já, né? E Deus me incomodando, porque assim, eu saí da empresa do pai e fui para trabalhar no HSBC depois de um tempo, na parte de marketing e eventos. Então eu fazia os eventos do banco, tinha uma equipe grande em Curitiba, né? Aqui, eu era uma das pessoas da equipe só, né? E uma outra equipe em São Paulo. Eram 10 pessoas no total e se dividia para fazer os eventos do banco pelo Brasil. Então, pra você ter uma ideia, um dos anos que eu mais fiz evento, eu fiz 94 eventos no Brasil. Meu Deus do céu. Desde inauguração de agência, a confraternização, parte interna, mas também parte de premiação de funcionário. Então, só tinha que ir junto para garantir. Diretor executivo, né? Várias coisas tinha que fazer junto. Mas também grandes eventos de patrocínios do banco, né? Então, a abertura do Rally dos Sertões. Daí tinha lá, tinha um camarote, você ia lá para cuidar de tudo, para dar conta e tal. Tinha grandes shows no Brasil. Então, muita coisa acontecia assim que a gente ia E como foi para você em relação ao seu, tipo, vida cristã? Tem muita, vamos dizer assim, muita atração da parte secular? Não sei se secular, mas tipo assim, igual, por exemplo, um músico que vai tocar no meio secular, vamos dizer assim, tem muita facilidade e tal. Pra você ir trabalhando no banco, tanta festa, tantas viagens, assim, você teve que se policiar muito ou era mais tranquilo? Cara, eu sempre fui muito firme, na verdade, né? Tipo, nos princípios daquilo que os meus pais me ensinaram desde pequeno em casa, assim. E como eu tinha uma convicção do meu chamado mesmo, pastoral, e assim, tava esperando acabar, eu comecei no banco, eu tava na faculdade primeiro ainda, né? Então, quando eu entrei no seminário, eu ainda tava no banco, então eu saí um pouquinho na terceira do seminário, só que eu saí do banco, né? Em 2010. Então, assim, eu entendi que Deus me colocou lá e Ele me colocou lá para poder também aprender coisas que Ele queria usar, na verdade, me moldar lá para o futuro, que eu nem sabia o que seria, na verdade, né? Porque fazer eventos pelo Brasil, desde coisas menores, assim, menor que eu digo, inauguração de agência com quarteto de cordas e comidas para clientes importantes lá em Londrina, em Joinville, sei lá, né? Há grandes eventos pelo Brasil, né? Então, tinham corridas que a gente patrocinava e cuidava ali dos camarotes, aí você levava os clientes para andar de carro lá. Isso meio que chega na SDA de uma forma muito diferente, né? Então, eu creio muito que Deus trabalha através da nossa história e nos preparando para levar onde Ele quer que a gente esteja realmente. A gente tá de banner que eu não vou fazer. Não, e o fato dele trabalhar no acampamento, já organizando. Na verdade, quando eu fiz a entrevista pro banco, eu fui a 8ª pessoa a ser entrevistada, minha chefe me contou depois só, né? E quando ela me entrevistou, ela falou assim, vou entrevistar só que tá marcado, mas ela já tinha escolhido outra pessoa. E aí eu fui, contei, falei, mas tu tem experiência com eventos? Falou, eu sou de igreja, então já organizei alguns eventos, fazia cantina, não sei o que e tal, mas eu trabalho todas as férias de janeiro e julho em acampamento, organizando para 200, 300 pessoas. Daí começou, mas como é que é isso? Mas aí você já fez as compras? Não, também as compras do acampamento, não sei o que, tal. Daí ela falou, cara, você já tá mais pronto que a outra, né? Que sei lá o que era, porque meu curso não tinha a ver com marketing, eventos e tal, né? Então foi a experiência que eu fui desenvolvendo no acampamento e igreja que abriu as portas para aquele trabalho. A igreja também, eu fiquei assim, 6 anos, né? Muito assim, todas as áreas, né? Só que aí, cara, no finalzinho assim do tempo do banco ali, eu tava fazendo muita viagem, muito evento mesmo, e por mais que eu amasse fazer aquilo, eu gostava muito daquele trabalho, né?
eu fui entendendo que eu estava perdendo muitas coisas da igreja local, né? Porque eu estava sempre viajando, sempre em algum lugar, sempre lugar paradisíaco, sempre lugar legal, sempre lugar nos hotéis. Só que não era uma vida que condizia com a minha faixa salarial e nem com aquilo que eu buscava, na verdade, né? Entendi. E aí eu comecei a orar sobre isso. Deus, e aí? Tá. E aí naquele ano eu comecei a receber convite de algumas igrejas. Você não quer vir aqui começar um trabalho com juventude, não quer bem ser o pastor de jovens, estava no terceiro ano do seminário. Eu fui pregar em algumas dessas igrejas, né? Ou alguns pastores me chamaram até para conversar, e eu orava e entendia se era aquele lugar, se não era o lugar. Foram 3 igrejas. E até que um dia o Michel mesmo me chamou para conversar e falou, cara, deixa eu na casa dele. Nós 2 éramos solteiros ainda, nenhum dos dois tinha casado. Eu até ia perguntar se a Varou já estava na vida. Não, a gente já estava namorando já, mas assim, desde que comecei a namorar com a minha esposa, que também conheci ela no próprio acampamento e tudo mais, ela já sabia que eu tinha chamado pastoral e ia ser pastor. Entendi. A gente não sabia quando ia acontecer. Era bem verdade, claro né? Isso já na sua vida. Né? Isso já não me escondi nada, né? Pra não dar ruim depois também. Ela é filha de pastor também, né? Minha esposa. Então sempre teve na igreja também e tudo mais. Cara, e aí a gente fui lá na casa dele conversar e falou, cara, eu preciso de alguém para vir trabalhar comigo. Ele já tinha outras 2 ou 3 pessoas trabalhando com ele na época, para começar um trabalho com universitários e tal, não sei o que, blá blá blá. Eu falei, cara, eu fui orar, o valor já tinha melhorado um pouco, mas ainda não pagava as contas também todas, né? E eu precisei de 1 ano para entender as direções de Deus, acho que pela minha cabeça mais dura, para Deus me quebrar com relação à dependência financeira e depender mais dele do que depender do teu salário realmente, né? E aí o acampamento vendo aquilo tudo, falou assim, mas se você for para essa igreja mesmo lá para PIB com o Michel, será que não dá para você também fazer um bivocacionado ministerial? E a gente paga um valor de ajuda de custo para você dá 1 dia por semana teu no acampamento, as férias do acampamento lá só, e a igreja, o resto é igreja. Então, sei lá, 80% era igreja e 20% era acampamento, se você pensar, né? Falei, a gente foi conversar e aí deu liga no negócio. Também não pagava ainda o que eu precisava, na verdade. E aí eu reduzi minha vida a 1/5 do que eu ganhava antes. Nossa! Para fechar a conta, assim. Cortando tudo que era regalia, mas assim, muito feliz com relação ao chamado. Eu creio que quando Deus dá a direção, Ele também traz a provisão. Com certeza. E aí, nesse tempo todo de ministério, que eu tenho visto, né, que Deus nunca deixou faltar. Quando ele fala que não deixou faltar, não quer dizer que você não ficou no vermelho de vez em quando, porque a gente faz umas bobeiras, né? Tem umas meio impetuosas, assim. E lembro que teve uma vez que eu tava com um valor negativo na conta bancária, assim. E eu tava mal, assim. Eu fui lá pros fundos do apartamento, que a gente mora, tem um garden, né, lá ali em Curitiba. E aí eu fui lá e falei assim, comecei a reclamar com Deus. Falei, Deus, mas tô aqui, e aí tô servindo, trabalhando, desgastando, né? Fazendo o que dá para fazer. Mas eu tô no vermelho. E eu sei que tem coisas que eu podia não ter feito agora, podia ter esperado, parcelado, sei lá. Tinha erros meus no processo, claro, né? Descontrolou um pouquinho. E aí eu falei, mas o Senhor me falou, né, Deus, que quando eu vim pro ministério, que o Senhor ia cuidar de mim, que não ia deixar faltar e tal, e não sei o quê. E murmurando, assim, sozinho lá com Deus, assim, né? E aí daqui a pouco tocou meu celular. Tipo, uma mensagem, assim, de uma pessoa X, que tinha mandado uma transferência bancária exatamente no valor que estava vermelha a conta. Nossa. E só zerou, só. Então, saiu do vermelho para o amarelo. Né? Então, aí... Melhor que vermelho. Exatamente. Amarelou, né? Zerou, tá tudo certo, né? Rapaz. Então, assim, são coisas assim que Deus vai trazendo. Só para dar aquele E aí eu fiquei 8 anos com esse trabalho com universitários na igreja ali, né? Conciliando com o acampamento. Conciliando com o acampamento, isso. Entendi. E a gente comecei ali com as 2 células. Depois de 8 anos, estávamos com 68 células nos universitários. O nosso culto é junto com o culto de sábado, né? Os adolescentes separados na sexta-feira, os jovens, os universitários, os jovens casais, os jovens adultos juntos no sábado ali também. Todo mundo no sábado. Mas tinha algumas programações que a gente fazia. Então tinha um evento que a gente fazia a cada 2 meses, que era a tenda. Era uma reunião, assim, com quase um culto, né? Não era bem culto, mas tinha louvor e palavra só, na verdade. Entendi. 10h30 da noite, a galera saía da aula e ia pra lá, a gente fazia em cima do palco lá da igreja, assim, até com a galera ficar mais perto, assim, e tal. Cara, teve tendas que já tinha tido lá 500, 600, 700 pessoas até, assim, então era muito legal, assim, como Deus foi fazendo as questões nas faculdades, os trabalhos nas faculdades, né? Você tem, tipo, um dom pra criar esses movimentos. Assim. Com certeza. O pessoal fala na igreja assim, que o pastor Lucas não pode ir no monte orar, que a gente volta com um projeto novo. Segura um pé. E algum projeto que vai muita gente em algum momento. Não, e assim, Deus dá uma... Eu creio que toda a criatividade, ela vem de Deus.
A gente, mas aquela pessoa mais criativa e não sei o quê. Então, você pensa, sei lá, o Marcos Madalena. Nossa, meu Deus. Cara, toda criatividade vem de Deus. Tem gente que tem um jeito melhor de lidar, uma capacidade diferente que também vem do alto, né? Sim. Eu creio que na minha vida tem coisas que Deus colocou e coisas que ele foi aprimorando. Então, por exemplo, fazia lá 94 eventos lá num ano no banco, né? Cara, por mês era uma média de 10, 12, 14 eventos. Né? Você conseguir conciliar, então você podia ter até uma habilidade que Deus foi dando, mas você foi desenvolvendo, aprimorando aquilo de você conseguir equilibrar mais pratos ao mesmo tempo, né? E Quando tudo mais, olha um evento, você já pensa na frente do que tem que fazer. Sim, exatamente. Tá é natural, adaptado, na verdade, né? Então, assim, é muito diferente desse processo. Então, eu queria que foi muito do que Deus trouxe na minha vida, tanto com relação à SDA, hoje em dia, de poder cooperar e ajudar nesse processo, essa parte bem logística ali, né? Com relação a essa parte dos orçamentos. Uma parte mais burocrática, vamos dizer. Burocrática, assim, de reuniões, de plantas, de fornecedores, planejamento, né? E programação também, né? E tudo validando sempre com todo mundo, e cada um tem uma função bem específica, assim, nesse movimento do SDA lá nosso, que é em unidade, né? Não é individual de forma alguma, mas eu vejo que Deus foi usando de tantas maneiras para hoje trabalhar dessa forma. E aí, com os universitários, com diversas ideias, então, na época a gente fazia lá churrasco universitário, trote dos calouros. Entendi. Cara, a gente pegava lá os adolescentes que estavam subindo para os jovens e tinham feito vestibular lá e tal, assim, era sexta pro sábado, né? A gente chegava, a primeira vez que a gente fez, cara, eu peguei uns caras enormes assim, coloquei nas portas, né? No meio do culto, acabou o louvor, daí os caras entravam gritando assim, para, fecha a porta, não vai sair ninguém, aquele terrorismo, né? Os adolescentes tudo sentadinhos assim, com medo, né? Tinha os caras, os gigantes do Monte lá. Falou, quem passou no vestibular? Os caras meio assim, né? Aí fica de pé, e ficava de pé, e os caras vinham e colocavam uma venda nos moleques, assim. E os outros mais novinhos, daí não ficavam só assistindo, assim. Nunca mais vou fazer vestibular na vida. E eu já subi no palco com um pacote de farinha, assim, de 1 quilo. Assim, já. Os caras já, nossa. O outro subiu com uma maquininha de raspar a cabeça. Os caras, de novo não. O cara tava crescendo os cabelinhos. E aí a gente fez um terrorismo lá e deu um medinho, assim. Mas daí o cara de venda... Algum universitário vinha e pegava ele, trazia na frente, colocava o cara sentado, e a gente colocava os universitários para lavar os pés dos calouros e orava por eles, na verdade. Então, daí foi como a gente fazia. Cara, a gente está recebendo vocês aqui, a gente quer abençoar vocês. Quebrava totalmente. Onde você está. Então, era só para dar um medinho mesmo. A gente, às vezes, mudava um pouco. Os mais novinhos já sabiam, né? Então, achava que já era. Eles mudavam, faziam outra coisa. Então, que legal. Foi mudando, né? Ninguém raspava o cabelo, né? Não, nada disso, porque não. A igreja não é para isso, né? Então, foi muito legal, porque várias coisas dessas a gente foi percebendo de Deus e trabalhando, desenvolvendo, e coisas que ficam até hoje, na verdade, né? Legal. Aí hoje, né, depois de 8 anos, passei essa parte dos universitários do pastor Alexandre Budal. É isso que eu ia perguntar. Nesse momento, o Michel era o líder geral de jovens? Isso. E você estava nos universitários. Isso. Né? E aí, nisso, o Michel pediu para eu assumir uma outra área, que é os pós-universidade, que é os jovens mesmo, né? Entendi. Né? Que hoje a gente chama de Next lá na igreja, que é de 25... Até se achar jovem, né? Sem preconceito. Foi 24, 25 é preconceito, né? Essa ideia é pós-universidade. Que é o nosso maior grupo, na verdade, né? Então, hoje, só nesse grupo são 132 células, na verdade, né? Então, é muita gente, né? Só que a gente tem gente solteira, gente casado, gente com filho, é bem misturado, assim, né? E com várias programações e outras coisas mais que Deus foi desenvolvendo e trabalhando, assim. Então, tem sido muito especial ver como Deus vai usando a gente através dos dons, talentos, mas coisas que ele foi trabalhando no processo da nossa vida para onde a gente está hoje, para quem sabe um dia onde Deus quer nos levar também, na verdade. Caramba, que... Rapaz. E olha, de projeto, né? Tá para sair mais um livro agora, final do mês. Final de dezembro. Ele me deu um livro no carro que eu fui buscar ele, acredita? Diferenciado. Cara, gente boa demais. E aí eu tava agora com as minhas filhas, né? E eu tava um dia... Eu gosto muito de contar história, assim, né? Para elas, pegam uns livros de devocional. Tem um devocional especial lá da Turma da Mônica, do pastor Richard Guerra, da Lagoinha, né? Tem o volume 1, 2. Elas amam, assim. Mas é muito legal. Bem, umas sacadas boas, assim. Cara, eu comecei a contar as historinhas e um dia eu falei, vou começar a contar umas histórias da cabeça do papai. Aí eu comecei a contar os milagres, coisas que Deus já fez. O dia que tá no acampamento, que a chuva parou, né? Os negócios meio diferentes, assim, e tal, né? Um monte de coisa diferente, sim. E aí eu comecei a contar umas historinhas e comecei a inventar histórias bíblicas também, né? Então eu pegava uma base de uma história bíblica. Contexto ali. E eu, assim, ou eu contava a história bíblica, né? De memória e tal. Só que daí, assim, como elas gostam muito de animais, eu comecei a contar as histórias de uma maneira diferente. Então, por exemplo, cara, como é que eu vou contar
a criação de um jeito diferente, que elas vão gostar mais do que Adão e Eva, que elas já viram algumas vezes, né? Acho que a mais novinha, qualquer coisa tá valendo, mas a velha já tá mais assim, Adão e Eva já viram, papai, já conheço e tal. Aí, por exemplo, eu lembrei que quando Deus cria Adão, ele dá uma função para Adão, que era dar nome aos animais, né? Que era, na verdade, uma ideia não só de trabalho, mas de lazer também, que Deus traz para que Adão tivesse essa responsabilidade. E aí eu falei, então vou começar a contar umas histórias bíblicas na visão dos animais. Aí comecei a contar a história, não, porque um animal falando que tinha só uma sombrinha, assim, né? Eu lembro que quando Deus criou, fez isso, ele me criou, e um dia ele criou um animal meio diferente e tal, e falou que era um tal de homem, um tal de Adão. E aí ele começou a dar nome para todo mundo, foi dando nome lá, olhou para aquele bicho lá, tinha uma juba, era um leão, era não sei o quê, daí faz o barulho, daí as crianças, ai, que legal, elas fazem também, bem pequenos, né? E aí começa a contar a história desse animal, e fala assim, mas a minha vez nunca chegava, mas eu não sabia qual era o meu nome. E eu vi os outros animais, e os animais não eram parecidos comigo. Então, eu não era um leão, eu não era uma raposa, eu não era não sei o quê, não sei o quê, não sei o que lá. E aí começa a falar, mas eu tinha uma tromba, tinha uma orelha grande, eu era bem grande, não sei o quê. Daí ela, elefante, aí começa assim, né? mas eu não tinha o nome ainda, né? E aí um dia chegou a minha vez, ele vai contando a história do elefante, quando Adão olhou pro elefante e contou a história. Só que eu comecei a contar essas histórias. Então, Deus comecei a contar as histórias, e um dia eu estava contando a história para elas, e Deus falou comigo, né, em oração, por que você não escreve essas histórias? Eu falei, Deus, eu pensei, eu tô aqui fazendo histórias com ela, assim, conversando, inventando e tal, né? Eu falei, não, escreve as histórias. Escrevi 8 histórias, né? É a Bíblia na visão dos animais. Histórias bíblicas na visão dos animais, esse é o livrinho. E aí eu levei em algumas editoras e o pessoal do Pão Diário topou a maluquice de publicar o livro, que vai sair no meio do ano que vem, provavelmente, né? Então estamos vendo aí como é que vai ser esses processos assim. Eu já vi alguns desenhos, assim, bem legal, bem bacana. Então, já fez o Na Visão da Serpente? Essa é pesada. Essa é para adolescente. Essa aí é outra faixa etária, né? Acho que não é para criança, não. Mas tem a tartaruga da Arca de Noé, que é a tartaruga que foi escolhida para estar na arca e agora está contando a história dele. É o vovô tartaruga contando para os netinhos. Nossa, como é que ele via sendo construído e tal. Legal. Tem os corvos que alimentaram Elias. Aí também tendo vários animaizinhos que eu fui pegando lá e fui colocando você não se limitou aí na criação. Você foi todos os animais. Nossa, que legal. A mula de Balaão tá lá ainda. Essa ainda não. Ele só quer as pesadas, né? O pior animal. Mas imagina do jumentinho. Tem a do jumentinho, tem o jumentinho que carregou um rei, e tem os leões da cova do Daniel lá também. Nossa, que legal. Você me fez lembrar, eu assisti recentemente um filme, não sei se você já deve ter assistido, A Estrela de Belém. Sim. Que é a Nascimento de Jesus. Que os animais fazendo ali, explicando. A narrativa, é muito legal. Bem legal. Pegada, né? O urso que Davi matou também, assim, uma tristeza, né? Você fazer a história do urso. E eu vi um menininho, daqui a pouco, pode ser também. Você vê pra quem você vai dar o livro. Tinha o leão, né? Que daí tinha um mel dentro lá. Sansão. Mas meio dark, né? Meio dark, que legal. Tem que ser numa época meio diferente. Cadavélica. Mais velho, né? Mas... E os projetos que ele vai pedir. Já tem nome ou você não tá revelando ainda o nome desse? Histórias bíblicas da visão dos animais. Por enquanto, né? Estão vendo os desenhos, estão vendo as coisas lá. Que legal. Contrato e tudo mais, né? Vai mandar um pra nós aqui, pra divulgar no MJCast. Mano, sim. Que massa. Que ideia legal. É verdade, tem livraria aqui agora. Tem uma livraria. Já pedir, quando tiver, porque é só mês que vem. Só pegar com o professor Pão Diário lá daí, né? Vamos sim. E agora em dezembro tá lançando um outro livro meu, que é o Somos. É uma série de mensagens que eu transformo num formato de livro e coloco muito mais do que quando você vai preparar um sermão, tudo que você estuda e tudo mais, você consegue passar para as pessoas ali 10, 15, 20, 30% no máximo de tudo que você aprendeu, estudou ali e tudo mais, né? E aí eu vou condensando e preparando uma linguagem mais de livro e tento formar alguns livros. Então eu fechei 2 já agora recentes. O primeiro sai agora, final de dezembro, que é o Somos. Como que a gente pode encontrar quem nós somos através da identidade de Cristo revelada e o que a Bíblia diz que nós somos de verdade. Então ele fala sobre identidade. Entendi. O que a Bíblia diz que nós somos de verdade? Cara, a gente é filho, a gente é embaixador, a gente é templo do Espírito Santo. Ele vai trabalhando cada um desses temas aí para a galera também. Ficou muito bem legal pertinente para os nossos dias, né? Então, essa crise de identidade. Fica mais um já. E o outro, que é para mais para o ano que vem, que é o Decore Salteado.
como que a gente pode colocar em prática os versículos mais conhecidos da Bíblia. Nossa, que Como é que eu legal. coloco em prática o Salmo 91? Como é que eu coloco em prática Jesus chorou? É porque Jesus tá chorando. Tem uns caras aí que Jesus chora mesmo. Que é tristeza mesmo, né? Não é de alegria, não. Lázaro tá morrendo muitas vezes aí. Tá morrendo demais esse Lázaro aí e tal, né? Ressuscitou demais já. O Salmo 23, né? Porque assim, a gente conhece, às vezes sabe até recitar. Sim. Mas será que a gente vive eles de verdade? O que esses textos que são muito profundos realmente tratam, né? Então um pouco Medita, disso né? também. Que legal. Então, mais um que saiu também já aí, né? É, tipo- criativo, né? É tipo colocar teologia na caixinha de promessas. Agora a galera vai entender os Vai contextos. ter que, vai demorar mais pra ler. Só Vai um pouquinho. demorar. É verdade. Ô, Lucas, você falou um pouco sobre a sua família, então vamos, né, caminhando pro final aí da resenha, pra contar a história de como conhecer o Alvaro, porque o Sem vídeo pergunta. que a gente viu hoje. Ah, vocês viram o vídeo do foi pedido? E nosso editor vai colocar aqui no card. Tem né, solteiro na aí, prepara. Aí, ó, prepara aí, ó. Se for pedir Aí, ó. a varoa com menos do que isso, varoa, não aceita. Não aceita. O não patamar que elevou Fala assim, ó, agora. rapaz. você dá uma subida no patamar, fala, ó, eu vi o podcast lá do pessoal do MJCast. Então, você, ó, tem que ser do pastor para cima, É isso aí. entendeu? Se vai ser um passeio, uma boa estratégia que o Vila Igreja que o cara fez esses dias, Olha. é um passeio de balão. Rapaz. Porque se não aceitar lá também... Já não vira. era. Ou joga um climão. Ou é um Quer dizer, climão, assim, mano. ó, Até teve desceu, um cara né? que falou que ia fazer isso, eu falei, cara, mas você tem certeza que ela vai aceitar mesmo? E, cara, se ela não aceitar lá em cima, cara, O clima. vai ser uns meia hora de climão, cada um pra um lado, Até descer, já pode aproveita pra fugir. deletar as fotos já, É, né? pra Sei mudar lá, o né? Então, status. assim, É. os caras vêm com umas ideias meio diferentes, assim, cara, você tem certeza, né? Outro Você dia, contou o seu já ou não? Não, ainda Depois não. você conta. teve um cara lá, tem um engenheiro lá da igreja que ele pegou pra fazer. Aí ele pegou uns projetor lá, ele colocou um projetor no prédio que tava construindo lá e tinha o pedido lá, Nossa. tipo meio cinemão, assim, né? Rapaz. De Cidade de Pedra, assim, né? Uhum. Diferente, sim. Bem É, legal. mas o pastor tá aí, clica aí no link, você vai Vai ver. estar aqui no Ele- card. Ele deve ter pagado uma nota pro cinema passar o Rapaz. filme. Sabe quanto que foi? Ah. De grátis. Olha aí. Isso que é Não bom deu, ser não pastor. acha uns mantos Não desses. deu, não tem os Mas negócios. conta aí então, como que você conheceu ela? Como Então, que a foi? gente se conheceu no acampamento. Aham. Eu tinha 14 anos, ela também, na verdade. Mas no começo, 14, 15 no máximo, né? No começo, assim, a gente foi acampar lá no Palau da Vida. Ela era da PIB, eu não era da PIB, né? Ela sempre foi dessa Ela PIB? sempre foi da PIB lá, Aham. né? Os pais dela são pastores da Batista Independente do Portão. Na época, na verdade, estava em outras congregações dessa igreja. Uhum. Mas essa Batista é uma outra convenção, não é da Convenção. mesma que a nossa, né? É como se fosse tipo, Não é- não é- renovada, Batista renovada. É, tipo, não é um racha, uma divisão, porque ela veio de uma origem sueca. A nossa, mais, tradicionalmente, os batistas, de uma origem mais holandesa, né? Aham. E inglesa. Então, a gente começou a conversar lá no acampamento e fez uma amizade legal. Tanto que no acampamento, nas sextas-feiras, sempre tinha um jantar especial, que eles chamavam de jantar bonitinho, que os meninos podiam convidar uma menina pra jantar. Ei. Né? Eita, e aí eu fui. Já convidei. Não convidei. A gente fez um grupo de amigos novinhos, assim, né? Aham. Porque era semana de 13 a 18, tinha 14, então era mais novinho, né? Aham. Ah, mas a gente não tava naquela pegada assim, vamos convidar alguém. Daí a gente fez um grupo de amigos lá e falou assim, se ninguém quiser convidar ninguém, na hora lá a gente racha aqui, cada um vai com um. E aí eu fui com a irmã dela, não com ela. Aí é doido. Imagina o almoço de família hoje em dia. Não, isso era só na amizade Não, mesmo. tô brincando. Tanto sentou na mesa, todo mundo junto, sei lá, Hoje o conversou. almoço de família é igual o balão. Então não quer pôr a mesa lá, já vai complicar mais o espaço com a perna. Cara, aí a gente, no outro ano, começou a trabalhar os dois no acampamento e foi tendo uma amizade muito legal, assim, sabe? Só que a gente fazia, naquela época, na internet, de escada, não sei o que, então assim, não era tão fácil como hoje em dia, de ficar conversando e tal. Então a gente conversava, mas tinha uma amizade que a gente se encontrava na temporada de acampamento, janeiro ou julho, né? E lá era legal e tal, não sei o que, sempre só na amizade e o resto, cada um na sua, né? Na sua igreja e tudo mais. Cara, só que nesse tempo todo aí, eu tive muito rolo, né? Como diz por aí. Mas sempre os namoros sempre sérios, né? E tentando, falando com a família, aquela coisa toda, orando. Duramos 2 semanas, era sério, né? Então, assim, eu falo que antes dela, eu tive 4 namoradas, na verdade. Né? Porque a gente foi namorar já bem mais tarde, na verdade, né? Tinha essa amizade e tal. Cara, tanto que ela conheceu, acho que a maioria, porque a maioria tinha algum vínculo de acampamento, ia no acampamento. Então, assim, Era da Arraial ali, né? já sabia que o rapaz não é fácil. Né? Então, Namorador. cara, só que assim, tem um lado meu que eu acho que um pouco da questão do namoro também tinha muito a ver com a minha carência, na verdade, porque como eu perdi minha mãe cedo, né? Então tem esse lado e tal, é difícil, né, e tal. Então, assim,
eu sempre orava, buscava direção, eu entendia Deus falando comigo. Ah, pastor, mas Deus, o mesmo Deus que falou para namorar, falou para terminar? Sim. Ele queria trabalhar coisa na minha vida, a vida da pessoa, né? E tudo mais, eu não vejo problema com isso. Sim. Né? Pastor, mas não, eu sempre, cara, casei virgem, me guardei pro casamento, mas eu vejo muito de Deus usar. Talvez em alguns momentos foi uma empolgação minha, talvez sim, porque eu ainda era muito novo, né? Mas os processos de término e tal, que são processos difíceis, ruins, pesados, também me ensinaram muito nesse processo, não só de relacionamento, mas também com Deus também. E aí, quando eu terminou esse último relacionamento, o quarto lá, eu comecei a orar e falei assim, Deus, não quero mais esse negócio de, sei lá, tinha 17, 18, sei lá, uma coisa assim. Um pouquinho mais, não, tinha uns 20 já. Falei, não quero mais esse negócio de começar a namorar, se envolver com a família, aquela coisa toda, às vezes na mesma igreja. A parte mais chata é aquele processo. Aí tem que um para uma igreja, um para outra, né, tal, não sei o que, né. Falar com 5 pais diferentes. E falei assim, Deus, eu sei que, tipo, né, pode ser que tenha algum namoro que não dê certo, né, só porque eu vou começar a namorar com alguém que, pô, agora tem que dar certo, tipo, porque o namoro não é o casamento, é pra conhecer, né, entender e tal. Cuidado com os test drive. Não, test drive não. Então, assim, cara, só que daí eu percebi em Deus que eu precisava tratar algumas coisas do meu coração. E eu fiz um compromisso com Deus, que naquele ano eu não ia ter nada com ninguém. Porque eu precisava que a minha carência fosse resolvida em Deus e não em outras pessoas, que não importava quem fosse, não ia resolver. Só que nesse ano foi o ano que mais apareceu oportunidade. Né? Mas é normal, quando né? você tá de jejum, sempre aparece uma picanha. Tanto que eu falo, o jejum é tão bom, né, para você poder lidar com áreas de pecado e tal, porque assim, gente, não pensa em pecado, você pensa em picanha, pensa em lasanha. É maravilhoso, né? Então é outra pegada já. Ainda o jejum desperta a generosidade das outras pessoas, que elas vêm oferecer comida. Não, aquela coisa, ninguém nunca leva pra jantar, né? A churrascaria bem naquele dia, né? Pra provar a fé do irmão mesmo. Quebrando o coração das pessoas. Tá, não tem jeito. Cara, e aí eu fiquei esse ano, né? Só que nesse ano ela ia para o Canadá trabalhar num acampamento, lá também, mesmo estilo também do que a gente trabalhava, só que lá eram 3 meses de acampamento. Nossa. E tinha alguns internos que ficavam lá para cuidar ainda de aluguéis, outras coisas mais. Tinha um curso que eles faziam lá. Então ela ficou na primeira vez, eu acho que foram quase 8 meses lá. Nossa. E a gente quase nem conversou, na verdade. Nesse tempo, eu me aproximei um pouquinho antes dela ali para tentar sentir um pouco, assim, e tal, porque eu comecei a ter um interesse por ela antes disso. Mas tinha feito compromisso, então não abri nada, não falei nada. Ela até estranhou um pouco, mas não rolou nada. Cara, aí ela ficou lá esse tempo. E eu falei, eu vou estar orando, né? Eu não fiquei procurando. Falei, cara, pra mim assim, se for de Deus, vai dar certo esse negócio. Mas eu não fiquei tentando garantir, né? Porque a gente fica muito, é de Deus, mas fica tentando dar teu jeitinho. Acho que a gente conversou uma vez só, no tempo que ela tava lá, em 8 meses, cara, não é alguém que tá investindo, pelo menos, né? Sim. Cara, ela voltou em janeiro do outro ano lá. Cara, ela voltou lá, foi trabalhar no acampamento aqui também e tal. Quando eu vi ela, cara, tipo, o sentimento que tava lá guardado voltou na hora, assim, aquele negócio, amor. Vai voltar pra casa. Depois mas agora vai fazer a parte contigo. Cara, só que daí, eu comecei a entender muito disso, continuei orando e a gente começou a conversar, se aproximar e tal. E aí ela falou, olha, fui bem, depois de algumas saídas nossas, fui bem real, assim, dos interesses que eu tava fazendo e tal. E ela falou, olha, só que ela, sei lá, janeiro, fevereiro, ela ia voltar para o Canadá para mais uma temporada lá em maio. E ela falou, mas eu não sabia, eu nem sabia que você estava tendo interesse em mim, né? Porque, né, e tal. Demonstrou, né? Ela falou que ela já tinha tido no passado, mas daí ela me via namorando com as outras. Então não era fácil e tal. E nunca achou que ia ter nada. E aí, cara, a gente... Só que ela falou assim, mas nesse tempo que eu tava no Canadá, teve um rapaz que se aproximou de mim lá. Isso, canadense, é perigoso. Cara, chegou aquele Wolverine, né? Camiseta xadrez e tal, lenhador. Outros pais. Cara, eu aqui com esse meu chassi... Teve que chamar o irmão, Com o Wolverine não vai dar certo, né, cara? Eu falei, meu Deus do céu, vai ter que ser muita oração daí, né? Já joguei o milho lá e ajoelhei, né, cara? Só assim, só. Só o professor Xavier. E aí a gente começou a se aproximar mais, a gente começou a orar juntos, assim, mas ela falou, eu não vou ter nada com você antes de voltar pro Canadá e resolver as coisas lá. Né? A gente pode estar até orando, a gente começou a sair mais, começou a se conhecer um pouco mais, mas tipo assim, como lá também não era nada assim ainda... Oficial. Não era oficial, não estava orando, ela falou, tá bom, né? Ela voltou pro Canadá lá depois, né? E resolveu
pendência lá com Canadense. o lenhador lá e vai cortar a árvore que você faz melhor, né? Deus abençoe. Tem que garantir o nacional, né? Tem que valorizar o patrimônio. Made in Brasil, né? O resto não tem garantia. Não. A garantia só ainda já viu, né? Esse canadense vai que veio da China, né? Sai fora, né, cara? E aí a gente briga, assim, lógico, mas, cara, foi muito legal porque ela tava lá, e aí eu fui, ela foi em maio e eu fui em julho pra lá. Pra visitá-la mesmo, assim. Eu falei, não é pra namorar, tô indo pra, né? Conhecer o Canadá. Marcar território, mas não é pra nada disso e tal, né? Ver o tal dos lenhador lá mesmo, né? Pôr uma banca tupiniquim e falar, meu irmão, você não sabe nada. Tô vindo direto da Mata Atlântica. Já, os caras aqui é Brasil. Aqui é Brasil, meu irmão. Os caras, futebol é capoeira mesmo. Não ciência engraçado pra cima, não. Os caras, gente boa pra caramba, galera lá. Cara, meu Deus do céu, cara. Eram uns caras, tipo, os canadenses, cara, os moleques de 15 anos de idade pareciam uns armários, cara. Tanto hormônio tem naquele aqui eu só vou ganhar na resenha, se for mesmo, né? Vai ter a lábia que veio do papai, vai ter que manter, né? Cara, e aí a gente começou a conversar e ir lá, né, orando, entendendo algumas direções, assim, de Deus nesse processo todo. Quase sem forçar, imagina, eu quase sem forçar. Porque, cara, pra mim já tinha que namorar e ela tá muito insegura. Ela nunca tinha namorado. E tava saiu do Brasil pro Canadá, mas só queria conhecer. Cara, daí a gente, no último dia, eu tinha que vir embora. A gente tava com outros 9 brasileiros, amigos nossos lá. A gente fez vários passeios juntos. Eles tinham uma semana de folga no acampamento. Foi muito legal a viagem e tal. E aí, cara, ela foi me levar embora. Só que ela me levava até uma balsa, que pegava uma balsa pra ir lá pra Vancouver pra pegar o voo. Daí assim, cara, e eu na pressão, falei, cara, e ela, não, ainda não, eu tô insegura, não sei o que, Deus falou comigo. Quase e entrando tal. na balsa. Eu falei, se eu for embora, cara, acabou, velho, não tem conversa, prometeu, toca tua vida, assim, cara, não, né, e tal. Cara, daí, quando a gente chegou na balsa ali, eu falei, vamos comigo lá pra Vancouver, só se for pra namorar. E, cara, na pressão, ela, vambora. Eita, glória, agora é nós, né? Aí entramos correndo com mala, com tudo numa... Cara, mas assim, não é a balsa de Guaratuba ali, né? Era um barco gigantesco, com restaurante, não sei o quê, cara. E aí o clima, né? Pacífico, montanhas, uma neblininha da manhã, assim, aquele negócio super romântico. E a gente tentando achar um telefone dentro do navio pra ligar pro pessoal dos nossos amigos que estavam no hotel ainda, dizendo que ela ia demorar muito a voltar, porque era 2 horas de barco, mais 2 de volta pra ela, porque ia embora, né? Entendi. Então ela ia levar pelo menos umas 5, 6 horas pra chegar de volta no hotel com o carro da galera que tava com ela, né? Aí demorou um tempão, conseguimos e tal, e sentamos, fomos conversando e tal, não sei o quê. E ela, não sei. Falei, mas falo dela, não tinha entendido. Falei, agora eu não tinha entendido, né? Tá bom, beleza. Cara, chegamos no ponto do ônibus depois lá, entrei no busão, esperei um busão a mais, entrei no busão e ela ainda tava meio na dúvida e nada, né? Bicho, cabeça dura, né, cara? Não é fácil, né? Resistente, Precisa dando trabalho sem valorizar daí, né? E aí entrei no ônibus... Desanimado, cara, não vai rolar mais mesmo, né? Toca tua vida, toca a minha e tal. Cara, sentei no busão, daí ela me ligou. Conseguiu ligar no ônibus com o motorista pra falar comigo, cara. Será que ela conseguiu fazer aquele negócio lá? E falou que sim, e eu voltei embora pra cá sem nem dar um beijinho na boca, né? Acho que ela não tava com medo de namorar, ela tava com medo de beijar. Não sei, né? Esperou entrar no ônibus. Só que daí deu uns 2 meses depois... A gente acabou terminando, porque ela acabou aceitando... ela terminou comigo, deixa bem claro. Filhas, lembrem dessa história. Eu já contei essa história para minhas filhas, né? Por sinal. Para elas saberem, né, os vilões dessa brincadeira. Cara, e aí ela acabou terminando comigo porque ela ficou muito insegura. Né? O primeiro mês super legal, a gente trocando mensagem direto, conversando e tal, não sei o quê. Ela ficou tão insegura, tipo, que ela não tinha uma palavra de Deus mesmo ainda assim. Tipo, ela queria muito, mas não tinha uma palavra. E aí ela preferiu terminar. E aí a gente ficou... Era setembro, ela voltou final de dezembro para Curitiba. E aí eu soube que ela voltou, ela nem procurou para conversar. E um dia ela mandou um e-mailzinho lá, todo bonitinho e tal. Eu só me respondi, você sabe onde eu moro, sabe onde eu tô. Se você quiser conversar, acho que seria interessante, mas... Né, Estou aqui. E aí, cara, a gente marcou um dia para sair conversar num restaurante lá e lavamos roupa suja. Só que eu fui para lá, não para resolver, tipo, para lavar roupa suja pra não ficar nada mal resolvido, estranho, amigos em comum, aquela coisa toda e tal. Cara, só que a gente foi conversar e eu não queria nem ver pela pitada de ouro e não é que brilhou. E aí disso a gente marcou mais uma vez, e daí a gente foi conversando de novo, voltou a orar sobre isso e começou a namorar no final do mês lá depois também lá e tal. Então foi bem interessante. Casou quanto tempo depois daí? A gente namorou, foi 4 anos o processo todo, entre namoro e noivado daí, né? Pelo menos, né?
Ainda bem que a Karine tava na Duque de Caxias. Se ela estivesse lá no Canadá, meu amigo, eu tava sofrendo. Eu queria ter dinheiro pra ir pra Canadá. Não, e Duque de Caxias aqui, é uma rua aqui, né? É uma rua aqui. Não é lá no Rio de Janeiro, não. Eu tava pensando no Rio de Janeiro, pelo menos, né? Não. É uma rua aqui, a Duque aqui, que fica aqui do lado. É. Mas isso aí, cara, sensacional. Cara, que pena que a gente não tem legal. mais tanto tempo pra vai desenrolar. E tem muita história, Tem né? muita Dá pra história, contar só- mais história, resenha. mas com Nossa. certeza você vai voltar. Vai né? voltar. Ó, É a Depois da primeira- pregação de ontem, provavelmente que vai ser hoje, você É, vai voltar com sempre. certeza. Você que tá ouvindo aí, prepara que, como dizem por aí, né? É forte, Brasil. É forte, Brasil. E hoje tinha até testemunho lá, né? É Você vai verdade. contar ali em cima. É, vai rolar Na um... pregação. Ah, né? é verdade, é Você- verdade. Eu tinha esquecido já. É, perdão. Aí, ó. esquece, não pode. Até porque... Não, nós- é que ontem falaram assim, pastor, tem que terminar o culto até tal horário. Eu fiquei bem preocupado em tentar fechar ali e tal, isso aqui e tal. Aí falaram que hoje Coisa- Não, Não, hoje tá é liberado. liberado. Coisa- pode o ser, João... pode ser duas pregações Eu emendadas. autorizei, o João É, autorizou. autorizou? Aham. Aí, ó, Obrigado. tá autorizado. Não, Você- É uma só ou pode ser duas, três? Não, vai. Uma série de mensagens? É, pode o que ser? você quiser Sentindo o terminar. coração, hein? Amanhã é sábado mesmo, Ah, ninguém então tá trabalha tranquilo. nessa igreja aqui. Meu voo amanhã é 6 da manhã, então até lá Dá pra tudo você certo. vai pregando direto. Vai ver aqui, É, ó. não tem problema. Que a gente tem duas perguntas oficiais aqui no podcast, mas pra gente dar tempo do Lucas comer, né? Fazer um cafezinho antes. A pergunta da experiência com Deus que a gente sempre faz, você vai falar no culto que é o testemunho da sua filha, pode ser? Sim. E aí vai estar no card aqui pra galera assistir a live, pra Isso. entender esse Olha testemunho, aí, o qual que homem é um rolou. marqueteiro, Entendeu? né? Isso é forte. Então, assim, ó, se você quer ouvir a história dele, da experiência com Deus que ele teve com a filha dele, vai aqui nesse card que vai estar o que ele pregou aqui na igreja. Já aproveita e assiste o culto inteiro, que não tenho dúvida que foi uma Já vai bênção. abençoar e já compartilha com a galera também. Com certeza. Marca todo mundo aí. Mas a outra pergunta a gente vai fazer. Fazer. Porque você deve ter muita história pra contar. Conta, assim, uma história, assim, pode ser rápido, pode ser você que manda. A mais engraçada que você já viveu no contexto de igreja. Ou acampamento, pode ser. Com você, ou sem ser com você. Pode pensar, porque normalmente nós pega de Mas uma surpresa. só? Vai uma, É, você que sabe. Você que sabe. Você é. tem 30 minutos pra você comer uma torta Então, com mas- coca. Você Se quer- for uma só, eu já pensei em uma, mas É. se quiser mais, é que tem algumas que o horário não permite também, né? Ah, esse aí vai ser off. Já, É. Ah, depois Na da coca, resenha. é. Mas o celular tem que ficar pra fora da... Ah, entendi, pra não gravar. É. Então eu não vou nem contar de atendimento, nada. Vou contar a história Ah, de entendi. acampamento. De acampamento, Porque pode de ser. atendimento tem uns negócios complicados. né? Você quer contar sem citar nome? A gente gosta às vezes. É verdade. Não, tem uns que pode se contar, depois eu conto. Então vamos lá. Cara, tem uma muito legal, na verdade, que é com a minha esposa mesmo, né? A gente não namorava na época ainda. A gente era só, tipo, amigo, assim, né? E com muitos amigos em comuns, no acampamento e tal. Cara, e ela naquela época, assim, ela não saía do quarto dela lá pra trabalhar no acampamento sem passar rímel e fazer uma escovinha na franja Na lá, franja, né? Pelo menos, famosa. né? Adolescente, né? Cara, na época que os meninos não faziam isso ainda, né? Porque hoje em dia tem uns acampamentos aí. Não tá fácil. Meu pente tá aí, por algum lugar meu pente tá aí. Eu não uso mais nada. Nossa, é bravo, hein, velho? Sem entregar ninguém, mas tudo bem, né? Cara, aí eu e uma amiga minha lá, bem antiga já também, a gente falou, cara, vamos aprontar com ela. Porque assim, a gente amava aprontar com a minha esposa, com a Evan, né, hoje. Porque ela sabe aquela pessoa assim, que é muito boazinha, que não sei o que, Entendi. tal. Cara, era muito engraçado, na verdade, inocente e tal. Aham. Cara, eu falei, vamos mudar. E falei, vamos sumir com o secador. Né? E aí, cara, essa amiga minha pegou o secador e trouxe pra mim. Aham. De madrugada, assim, né? Escondemos, né? Outro dia de manhã, Aí, que trairagem. a brigaiada lá, cadê? E nada, e todo mundo quieto, né? Aí passou o acampamento rolando, culto, brincadeira e tal. Chegou no almoço, cara, nada, ele também, e ela desesperada pra saber onde tava o tal do secador dela, e não sei o que e tal. Cara, era julho, então tava muito frio. E no meio da tarde, aí a galera foi dar uma descansada lá e tal, e até a próxima programação, aí tinha um barco no acampamento, eu peguei e coloquei um saco preto assim, secador, e coloquei dentro do barco, fiz uma placa dizendo assim, Evan, estou aqui. Meu Deus. E a gente colocou uma âncorazinha e levou até o meio do lago. Não. Cara, mas é muito frio, cara. Cara, aquele lago no em julho é impossível, assim, cara. Até a zoeira dói. dele é elaborada, né? Aí colocamos lá no meio do lago e deixamos. Aham. E largamos e esqueci, né, cara? Daqui a aqui. pouco vira o pessoal na rádio, meu Deus, olha que tá lá, não sei o quê, vem lá, teu secador. Todo mundo sabia, como eu sabia já, né? Pessoal? Cara, dela foi, e eu não fiquei perto, né? Tinha um amigo meu que meio perto, o Tongo lá, ela convenceu, levou o cara junto. Lá também, né? Vai junto. E, cara, sem pensar, ela entrou na água pra pegar o tal do secador dela lá e tal. Porque o lago, assim, ele é grande, mas não é fundo. Até a cintura, assim, vai de boa. Mas O lago geladaço, todo. gelado. Um lodão embaixo, tá? Aham. Gelado pra caramba, né?
E ela detesta, assim, o lago, o lodo. Então, cara, aquelas joanas pretas, assim, né? Nossa! Francesinha invertida, né? Fala, né? 3 meses pra sair terra. Nossa, cara, toda vez lá tinha que passar uns remédios, não tinha jeito. Tinha unha, caía a unha até, né? Meu Deus do céu. Cara, aí bravo. ela chegou, eu tava meio na capela, assim, olhando de lado do lago, assim. Daí ela chegou lá e pegou o saco preto. Quando ela abriu, cara, era uma pedra. Nossa! Meu Deus do céu. Que traidade! E eu tava na beira do lago chacoalhando o secador aqui, assim, ó. Meu Deus. Claro que à medida que ela se aproximou, Você eu saiu. só larguei o bichão lá e saí fora, né, cara? Nossa, Caramba. velho, que Se eu traidade. E faço casou com a- ainda, né? Olha aí, Se você eu viu? faço com a Karina, não caso mais, não. Olha lá. Olha aí. Meu amigo. Rapaz. E a Gabi? Nossa. Então, assim, se é de Deus, meu irmão, vai acontecer. Vai Não tem Vai jeito. acontecer. Depois Olha, dessa. zoar. Calma, irmão. Calma. Vigia, mano. Vigia, cuidado. Fique tranquilo. A dele é boazinha. Cuidado, Né? tem umas aí que Que é é onça. onça pintada. Não cutuca, não cutuca que é pior. É pior. Terrível. A chance de morte é alta. Taxa de morte. A taxa de mortalidade é gigantesca. Lucão, cara, Foi uma obrigado. só, né? Que o tempo aí não dá É, também. não, né? mas Senão- é. Aí eu vou guardar Não, para as próximas. sabe por quê? né? A gente vai, é a primeira de muitas resenhas que a gente vai ter. se junto, Deus entendeu? quiser. Pode ser também. É, aí na próxima ano que vem a gente já marca outra pra você vir aqui. E agora não precisa só vir. Se vier pregar aqui, melhor ainda. Mas quando você vier pra Londrina, você já sabe. com né? certeza, Tem né? que passar Nós aqui. vai ficar de olho na Já vou avisar, agenda. se chamar alguém que chamar, falou, ó, Ó, mas tem um horário das 6 e pouquinho das 7, depois eu vou ao outro culto lá, Com não tem certeza. problema. A né? Nova Aliança. Você veio na Nova Aliança já aqui ou Vim não? em maio agora. É, esse então. ano. Aí, ó. Pertinho Ele aqui, ó. contou no carro, veio 3 vezes pra cá. Esse ano ano. 3 vezes. Aham. Aí, ó. Então, já tá em Perdemos casa. 3 oportunidades. Entendeu? 2, né? Já era pra Duas, a terceira Mas não- É, É. senão não pode. Então tem que entregar o Betis. Sim. Mas Galera, que honra, hein? Que honra, Obrigado, Lucas. nossa. Obrigado. É um prazer. Imagina, A gente obrigado tem a vocês aí. Sim, tá na mesa, igual a gente falou, o MJCast, claro, Deus, através do MJCast, tá proporcionando pra gente muitos papos, muitas mesas, assim, que a gente não Nossa. imaginava, né? Uhum. E ter você aqui pra gente é um privilégio, assim, enorme. E agradecer a galera de Curitiba aí também, que mandou você pra cá, né? Toda a família. sim. Então, se você chegou pelo Lucas, é de Curitiba, do Ministério do AN, né? Isso. Tá aí, já se inscreve no canal, assiste aí, tem Bora, muita galera. resenha legal. Galera Dá do like. SDA daqui de Londrina. Dá Já- like, nós só quer, tudo nós quer like. É, então, isso aqui, tudo que foi falado. é só por like. Né? Capaz. Tá repreendido, Vaz, vigia. Então se inscreve aí, deixa seu comentário, compartilha com mais alguém. Já agradeço também a galera da Producer, Arthur, Fiozeira, Karina, esposa do João. Quando ele falou onça, não foi eu que falei, né? É, foi você, vai. Mas por que quando ela chegou ele começou a se comportar mais bem? Você viu, né? quietinho, O bichão tá educado, tô- tá vacinado, né, Nossa, João? tô mijando sentado, velho. O resto, se É, expor, o resto já já- cheguei nesse nível. Já chegou, já era, né? Ah, Mas isso é sabedoria. Sabedoria. Já sabedoria. Dela, né? E é isso aí, Lucas. Deixa então uma última palavra pra galera aí pra gente encerrar. Tá com você. Cara, acho que tinha uma palavra aí, duas, né? Pode claro. falar. Então, primeiro, nunca se esqueça que servir a Deus é um privilégio. Seja em tempo integral, parcial. Na verdade, eu nem gosto de tempo parcial, né? O pessoal fala que é educação parcial. Cara, É. tudo é integral. Não existe A essa... gente, você pode ser pastor, você pode ser líder na igreja, pode ser voluntário. Não se esqueça que servir a Deus é um privilégio e não perca o brilho da noiva de Cristo. Às vezes, por causa da nossa humanidade, né, em meio às lideranças, a gente acaba se frustrando com muita gente. Mas, cara, a noiva de Cristo, ela mantém-se pura, imaculada, a grande beleza. Foi por ela que Jesus morreu. E a gente não pode esquecer que é um privilégio de verdade. E o último conselho mesmo, vou deixar de um outro podcast que eu tive o privilégio de gravar também, porque fazendo podcast lá na igreja é realmente muito edificante conversar com tanta gente. Mas... E eu tive o privilégio de... Eu convidei, né? A gente convida, né? É. E o rapaz topou, que é o neto do Billy Graham, que teve uma cruzada Nossa, agora o lá em rapaz- Curitiba. Ali, rapaz topou. né? E tal. Acho que um rapaz E aí qualquer. eu perguntei pra ele assim, que é o Will Graham, né? Aham. Super querido, assim, foi muito gostoso. Se você pudesse deixar um conselho, né, pra galera da juventude aí que tá nos assistindo, nos ouvindo, que conselho você deixaria, né, pra essa geração que tá chegando e tal? Daí ele falou, eu vou deixar pra vocês o conselho que o meu avô me deixou quando eu entendi o chamado pro ministério. Daí eu já falei, Já deu uma ajeitada na cadeira ali. Agora falei, é um "Eita, corte. agora- Agora é um corte. Agora vem um... Falei, meu Deus, né, cara? E aí o vô dele falou pra ele assim, olha, Will, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria pregado menos e orado mais. Ai, Nossa, mas daí eu quase caí duro, né, cara? Nossa. Falei, nossa, cara, olha só, um cara lição. desse que, né, provavelmente um dos maiores pregadores do nosso século aí, né, certeza. e tudo mais, falou, cara, que teria feito menos e tinha se relacionado mais com Cristo, né? Então, na nossa vida, além de um privilégio ser servir a Jesus, ela é para se relacionar com Ele. E à medida que se relaciona cada vez mais e mais com Jesus, isso transborda e invade as pessoas à nossa volta. Alguns
por aquilo que Deus quer usar, talvez vão pregar até para multidões. Outros para uma célula, vão discipular alguém, vão cuidar de gente, mas tudo passa em cuidar das ovelhas, daquilo que Deus tem chamado a gente. A gente fala muito lá na igreja que quando a gente às vezes acha que é o pastor, né? Mas o pastor supremo é Jesus. A gente não é o pastor. A gente é só o cachorrinho do pastor. E quando Jesus fala, ô Chihuahua, dá uma chegada ali, ô pastor alemão, chega aqui, junta as ovelhas aí e tal, não sei o que e tal. E tem de tudo um pouco, né, cara? Sim. Tem os Rottweiler, tem os Chihuahua, tem o pastor alemão, tem tudo um pouco. Pincher, bravo. Os Pincher, esse é nervoso. Os Pug que não respiram. Esses precisam muito fruto do espírito. Daí, É né? verdade. Então tem que desenvolver bastante. Daí a gente lembrar que acho que tudo que a gente faz e tudo que a gente tem vivido tem que ser para a glória de Deus. Acho que é uma das coisas mais importantes. E minha juventude, né? E a nossa vida é uma só. Não dá para perder tempo. Eu creio que a gente pode sim viver um grande avivamento no nosso país, pelo mundo afora, se a gente não ficar viajando demais as ideias e simplesmente voltar para a essência. A gente quer o quê? Bíblia e oração. E a gente, se cada igreja nossa, todos os crentes, os jovens, se os caras fossem apaixonados pela palavra e orassem todo dia lendo a Bíblia, só isso já ia dar um avivamento gigantesco em meias igrejas, que seria maravilhoso. E é o básico, né, gente? É o básico da vida cristã. Rapaz, que aula. Então, ó, se você assistiu até aqui, pra gente saber que você foi até o final, deixei hashtag Bíblia e Oração, pra saber que você foi até o final do episódio. E é isso aí, cara. Compartilha esse episódio com muita gente. Se você é de Curitiba, vem visitar a gente aqui na igreja, na Assembleia, né? Opa. Primeira vez na Assembleia, né, Lucas? Primeira vez. Aí, aqui em Londrina, sim, em Londrina, né? né? Em outras não. Já Não, em fui aqui em Londrina. Araponga, já preguei 2 vezes em Araponga ali já. E aí, tá gostando aqui ou não? Como Não, tá? muito legal. Ah, não vai falar, né? Não vai falar. No meio das Só câmeras. assim, pra um curitibano, o calor é Tá forte, quente, né? né? Não, mas até pra gente, tá forte. então menos mal. Época, É, Achei não. que era eu que era o programa. Não, Deus foi. do céu, Você tá- trouxe o calor pra cá, não queria falar. Não, os curitibanos traz chuva e frio. Rapaz, é aquecimento global, não. Eita, Deus, chegou, né? Mas é isso aí, galera. Valeu demais até aqui. Não esquece de seu comentário aí na hashtag. E é isso aí. Fechou. Que ele cresça. E a gente diminua. Principalmente a barriga. É nóis. Valeu, galera.